Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitudes Especial Business. Hoje estamos com a presença de João Toma e Alexandre Colombo para falar um pouquinho do mercado de entretenimento do esporte, ensino, licença. Ele vem contar aqui que ele está num posicionamento novo na empresa, na License. E o João vem contar um pouquinho da história dele aqui, que ele já repetiu em outros programas aqui que a gente estava falando. Então, vou dar a palavra para eles aqui e seguimos. Sejam bem-vindos. Bom, Cássio, obrigado aqui pelo convite. Parabéns mais uma vez pela estrutura. Realmente, eu já vim aqui algumas vezes, tive a oportunidade, a estrutura é fantástica. A gente sempre super confortável aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agradecer ao Wilton também, nosso parceiro. Passar a palavra aí para o Alexandre, para contar um pouquinho aí da chegada dele, da história do Alexandre, que eu acho que tem muita coisa legal aí para a gente conversar, principalmente para você que está em casa, que quer conhecer um pouco mais sobre ensino de futebol, sobre o mercado do empreendedorismo em geral, que o Alexandre vai contar um pouquinho aí, saiu da área alimentícia para a área do futebol, né, Alexandre? Saiu do patrocínio da camisa para a bola em campo. Falar em patrocínio de camisa, uma vez a gente patrocinou, meu avô nunca gostava de patrocinar a camisa, porque ele falava assim, pô, eu vendo pra todo mundo, eu vendo pra tudo que é boteco, se eu patrocinar o Flamengo, o Vasco, a pessoa... E isso aconteceu com a Chiquinho Carioca, né, que uma vez pegou uma ou outra lá e acabou tendo muita rejeição. Então, uma vez a gente patrocinou quando eu morava em São Paulo, que eu entrei na empresa, fui morar 3 anos, né? Eu não queria trabalhar na empresa, né, empresa familiar, terceira geração, não queria, que eu falei, cara, vai dar briga, não sei o quê, eu me dou muito bem com meus tios, com meus primos, com meu pai, mas vai dar briga, mas teve uma hora que meu avô me chamou no canto e falou, Alexandre, ou você vem para a empresa, ou a gente vai ter que fechar São Paulo. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai fechar o maior mercado do Brasil, né? Então eu fui para a empresa. Aí eu fui para a empresa e a nossa operação ali em São Paulo era na Zona Norte, na Vila Guilherme, que era em frente ao estádio da Portuguesa. Eu falei, cara, se tem um clube, como acho que é o América aqui no Rio, que não tem rejeição em São Paulo, é a Portuguesa, né? A Luzinha, que todo mundo ama. E aí eu fiz um patrocínio de camisa na Copa de São Paulo de Juniores. Logo que eu cheguei lá, 2007, 2008, foi assim, um sucesso super legal. Aproximou um pouco a marca do público de São Paulo e foi meu primeiro contato com o futebol. Mas assim, tô aqui como empreendedor, que não entendo nada de futebol, mas vem do ramo. E eu acho que as dores de qualquer empresa, dores de qualquer startup, são muito parecidas. Então, vendo uma empresa que eu entrei, como eu falei, em 2007, a empresa já estava super estabelecida. Só para deixar claro, é Piraquê. Exatamente, Piraquê de biscoito e massa, muito forte aqui no Rio de Janeiro. Nossa presença era muito forte aqui no Rio de Janeiro. E aí fui para São Paulo desbravar o mercado de lá. E minha primeira função foi realmente essa, foi diretor né? Nem entrei como diretor, né? Entrei como gerente na empresa, meu avô, não, diretor só depois de se provar um pouco, né? Entrei como gerente de expansão, e aí morava em São Paulo, né? Para, obviamente, olhar para o mercado. A gente tinha 5, 6% do market share de São Paulo, quando no Rio de Janeiro tem 70% de market share. Era sendo uma coisa absurda. Num você já era líder, no outro você começou ali devagarzinho, né? E ali era um hub, né? Assim... E aí, assim, meu primeiro trabalho foi entender o mercado de São Paulo, que eu acho que na licença a gente faz isso, né? Vamos mapear, entender o mercado. E aí era o modelo que estava sendo replicado. O que fazia no Rio era para ser feito em São Paulo. Eu falei, não, tá tudo errado, que a gente tem tradição e a gente tem uma força de uma marca, então eu não preciso pagar por espaço, pagar por enxoval, pagar para estar em algum lugar. Pelo contrário, as grandes contas me querem e aqui eu sou um bicho pequenininho que eu tenho que ser muito mais flexível. Não posso trabalhar no interior de São Paulo como trabalhava no interior do Rio, até por causa de dimensões geográficas, que, pô, você da cidade de São Paulo até Bauru, até São José, é tudo muito mais longe. Então, a gente teve que pegar a figura de distribuidores, as coisas que a gente não fazia no Rio, mas eu não vou entrar no detalhe da operação. Aí, só para encurtar, depois de 3 anos morando em São Paulo, aí sim, vim para o Rio como diretor, aí peguei a diretoria jurídica, né, porque eu sou advogado, mas nunca advoguei. RH sobrou para mim, porque meu pai, meus tios, meus primos, tudo engenheiro. Então, o que não era de engenharia era comigo, né? Eu fui estudar menos, né? Então, acabou ficando com as coisas que não era de engenheiro. O que, em contrapartida, era uma sinergia muito boa, porque eu tocava o RH, tocava o marketing, a área comercial e a área jurídica. E a expansão continuou comigo. Então, a empresa estava muito bem, a empresa sempre foi muito bem. E aí o meu avô, que foi o fundador, faleceu em 2011 para 2012. E aí foi aquele momento de, cara, o que vai acontecer com a empresa? O que vai acontecer com a empresa? Aí botamos uma consultoria de negócio para ajudar a gente.
crescemos loucamente, porque meu avô era aquele cara que tinha pavor a ter dívida, e foi um momento que a dívida estava muito barata, né? Final de governo Dilma, taxa de BNDES muito barata, então foi o momento que a gente construiu uma segunda fábrica para poder suprir a nossa demanda. E aí tocamos a empresa até um dia que bateram na nossa porta, falaram, vem cá, e aí? Quer vender? Quer vender? A gente falou, cara, não queremos não, mas vamos escutar. E a primeira proposta que a gente teve foi uma empresa gringa, né, que eu não posso falar o nome, mas que era para vir para cá, que era o movimento perfeito, né, que a gente ia ficar na gestão durante 5 anos, tinha earnout, etc., e ensinar os gringos a trabalharem no Brasil. E acabou que o Brasil, naquela confusão, Marcelo Odebrecht preso, Lava Jato comendo solto, impeachment da Dilma, os gringos falaram, pô, vou dar uma segurada. E aí veio uma empresa nacional também, que é a M. Dias Branco, que o fundador tinha acabado de falecer também. E aí o Ivan Júnior, que é o filho mais velho do seu Ives, assumiu. E ele sempre quis ter o sonho de ter a Piraquê, comprar a Piraquê, pegar o mercado do Rio de Janeiro. O cara veio super agressivo. E a família que já estava com aquele negócio, vamos vender nunca, podemos vender, acabou vendo uma proposta fenomenal, a gente acabou vendendo. Então foi isso. Aí fiquei 1 ano na transição, que eles me pediram. Em 2019 fui tirar um ano sabático na Europa, acabei ficando 4 anos na Europa, né? Assim, uma coisa... Tá vendo? Desaposentamos o homem, ó. Em Madrid, que, porra, pra mim é uma cidade, sabe, uma cidade fantástica. E acabei lá me formando no Cordon Bleu em gastronomia, porque eu sou um apaixonado por culinária. E aí voltei 2 anos atrás, meu pai infelizmente faleceu. Eu falei, não, agora que eu tô aqui... não dá pra ficar sem fazer nada. Não dá pra ficar sem fazer nada. E eu sou ex-aluno de Harvard, então sou vice-presidente hoje do Harvard Angels, que é um grupo de investidores em startups, que é super bacana, que me mantém não só ocupado, mas muito mais atualizado com o que o mercado está trazendo aí para essa molecada aí que está vindo com sangue nos olhos, né? Hoje em dia ninguém quer fazer uma carreira corporativa, hoje em dia a molecada quer sair, quer empreender, e aí me mantém antenado. E há uns 3, 4 meses atrás a licença apareceu aí, eu falei, opa, essa é bacana, né? Assim, mosquinha do futebol, quando te pica, não tem jeito, né? Você fica apaixonado por futebol. E assim, pessoas sérias, um modelo que pode ser escalado e várias vertentes de trabalho que eu acho que a minha experiência nesses anos aí pode trazer, pode ser interessante para agregar para esse time aí. Como é que você vê essa tua entrada a saída do mercado de biscoito, de food, e entrada nessa área de novos negócios com a expansão da licença? Qual é o planejamento? Então, Cássio, como é que está assim, nisso aí? Dá muita vontade de voltar para o mercado que você conhece, né? Assim, várias empresas já falam, cara, Alexandre, vem trabalhar comigo. Só que realmente nada me seduziu. Porque se você me perguntar qual era o meu sonho é fazer um produto gostoso, saudável, que atinja a classe BC. Que não existe. Simplesmente não existe. Não existe esse produto. Muita coisa legal, muita coisa bacana, muita coisa, porque aí você tem um preço mais alto, né? Porque saudabilidade, você Para encaixar as 3 coisas é quase impossível. É quase impossível. E produtos que não fazem bem, etc., também não brilha meus olhos. E cá para nós, né? Hoje você começar do zero, empreender nesse país, fazer um negócio do tamanho que a gente teve é muito complicado. Então, assim, arriscar nesse país também é muito complicado. Então, você já pega alguma estrutura mais pronta, com um negócio bacana, que aí sim, não é produto alimentício, não é produto de varejo, mas se você fizer uma correlação, é um negócio que você pode... Cara, você está fazendo bem, você está tirando crianças da tela. Ó, a gente chega na classe B e C. A gente é saudável. É saudável. E quem não gosta de jogar futebol? Então talvez só não seja alimentício, né? Mas a gente tá aqui... Mas, ó, vou só botar Vou usar a palavra ainda, porque como vocês mexem com licença, como vocês podem ter um produto licenciado ou alguma coisa nesse sentido que una as 2 categorias. Porque vocês já têm a licença, já tem área de comida... Na veia fica mais fácil. Agora é convencer o outro lado. Amanhã, ó. O podcast é isso aí, boa. Tá isso é legal. Amanhã tu cria uma barrinha aí pra classe C, D, ligada a futebol, não sei o quê. Sei lá. Tem que ver até que ponto barrinha saudável. Não. Eu tô dizendo assim. Alguma coisa saudável. Tá bom, então, ó. Cria aí, ó, do nosso amigo, ó, uma água aí, ó. Uma água aí do Márcio, que é uma água de altíssima Mas eu digo qualidade, assim, porque você já tem, é o que você falou, você já tá no mercado. Meio que já maturado pela licença,
Você já está em algumas pontas de várias marcas que a gente vai falar aqui, quais as marcas que você já trabalha. Então, assim, faltaria só o terceiro. Você pode falar assim, pô, ó, galera, se eu entregar aqui a expansão do jeito que eu quero, atingir tanto, não sei o quê, pô, vocês me dão um pedacinho aqui para me trabalhar um produto novo, de repente, ó, vai... A licença até entra no mercado novo e você cria uma... Verdade. Não, e o objetivo da licença é ter 5.000 escolas. Exatamente. 5.000, Na verdade, acho que esse é um academias, ponto bacana que a gente vai colocar, que é essa transformação que a licença vem passando nos últimos 12 meses, vamos dizer assim, porque quem não sabe, a licença só tem 2 anos e 3 meses aproximadamente com a instituição. A gente já está presente em 14 estados brasileiros, 9 americanos. Processamos 211 mil pagamentos ano passado, então a empresa está crescendo num ritmo muito acelerado. E o que a gente começou a perceber, Cássio, legal, tá com gente bacana que pensa sobre business, porque é mais ou menos a sua ideia, só que um pouquinho diferente. O que a gente começou a perceber foi o que o Alexandre falou. Se eu já tenho tanta presença, se eu já estou em tanto lugar, por que eu não posso começar a comercializar evento, por exemplo? Então, hoje eu já vendo evento dentro da rede, eu estou fazendo em janeiro, comecei a vender esse mês. Temos 1.044 crianças confirmadas na Arena MRV em janeiro. É um evento que é um spin-off da própria licença, que é a Copa Galo. A gente vai Copa H. Copa Galo. 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 Copa Galo, da Academia de Futebol do Galo. A gente também tem um outro spin-off, que é justamente a realização de camps internacionais. Então, ao longo desse ano, a gente realizou camp nos Estados Unidos durante o Super Mundial. A gente realizou um camp esse final de semana no Peru, junto com o Esporte em Cristal. Então, a gente começou a perceber justamente isso que você falou. Né? Não, tem outras áreas dentro do mesmo business. Você já tem todo o know-how. É que, na verdade, assim, você tem o co-brand de várias marcas importantes. Você tem as pessoas importantes. Você tem do outro lado um público que você já está dentro. Querendo ou não, você vai buscando informação e você tem muito informação direta, porque você vive ali. Quantos clientes, vamos dizer, você tem hoje de crianças dentro da licença, você botar dentro do portfólio? 28 mil aproximadamente. Então, aí você tem 28 mil informações sobre esse mercado. Então, você vai maturando ele. Então, quanto mais você vai evoluindo, você vai falando, ó, se eu fizer isso aqui, tá bom. Se eu fizer isso aqui, eu atingo. Se eu fizer... E aí, você, com isso, é o que você está falando. Você chega num ponto de criar produtos que tem 80% de chance de dar certo. Porque você já fez a pesquisa, você já viu o preço, você já tem o que eles gostam. Então, vai cada vez mais... o teu acerto vai ficando mais fácil. Não que não vai errar, mas você tem um caminho muito mais fácil do que o cara, que nem ele falou, que vai começar lá, vou fazer um negócio do nada. Esse ponto que você colocou, Cássio, é bem legal. Inclusive, já que a gente está falando de business, recentemente eu vi alguma carta de fundo, desses gestores de fundo internacionais, perguntando sobre o mercado brasileiro e perguntando justamente isso. Por que no Brasil tem tanta empresa como o Quinto Andar, que começou, por exemplo, como corretagem de imóvel, depois faz o seguro, depois faz o contrato, depois ele faz compra e venda, depois ele faz reforma. Por que ele começa a fazer tanta coisa dentro de um mercado? É porque os mercados aqui são tão deficitários que hoje, por exemplo, eu tinha problema para processar pagamento. E aí a gente bota uma solução de tecnologia e resolve. Aí o dono da unidade ele tem um problema para receber, né? Porque o pai do aluno não paga. Eu coloco uma solução de cobrança. Aí ele tem problema que ele precisa do uniforme. Eu vendo para ele o uniforme. Aí ele quer uma blusa de passeio. Então hoje, ao invés de eu ter uniforme de treino, uniforme de jogo... Na verdade, você foi separando as unidades de negócio dentro daquele mesmo negócio. Exatamente. Você foi dando soluções para facilitar o teu negócio principal, que você iniciou. Quer dizer, que seria o principal, que daqui a um pouco pode nem ser mais, né? E isso é um ponto muito importante que você está colocando. E eu acho que aqui, como a gente está falando de empreendedorismo, não da licença, eu acho que isso é super importante para todo empreendedor. Você conseguir entender como construir um forecast financeiro, como não perder o foco, porque a gente é a empresa que mais cresce no mundo em construção de redes de ensino de futebol. Só que a gente não deixou de crescer e, ao mesmo tempo, a gente começou a solucionar dores que eram do meu cliente atual. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que realmente registrar aqui, que não adianta você sair fazendo 1 milhão de coisas. Muita gente me pergunta, por que você não faz de basquete? Por que você não faz de escola de basquete? Escola hoje que a gente tem é de futebol. Você está querendo vender um evento e não está querendo vender uma escola de basquete? Aí sabe qual é a minha resposta? Porque eu sei que de futebol funciona. Eu sei quantos alunos cabem, eu sei quanto é o CAC, quanto é o LTV, quanto tempo o capital retorna, e eu sei que isso dá certo. Escola de basquete dá certo? Talvez sim, talvez não. Eu não sei qual é a premissa. Não, provavelmente no Brasil ela vai ter ela tem um outro estilo de clientes, é o que você está falando. Você hoje já tem informação no seu mercado. Então, assim, você pegar e falar assim, seria uma coisa meio que lógica, assim, mas quando você fala de... É que futebol no Brasil, como a gente sabe, falando aqui, não é esporte. É quase que uma religião. Doença, então, assim, não dá nem para comparar.
É igual eu pegar o basquete provavelmente nos Estados Unidos, que aí é um outro, você está indo para um outro mundo. Mas aqui comparar isso seria quase uma heresia. Eu pegar o basquete e o futebol, principalmente em base, em começar, porque a bola, como a gente sempre fala e falou em outros programas, eu vou dar o exemplo até como eu, cara, a bola, a gente jogava bola, não tem bola de futebol, o cara pega, amassa um papel e joga no corredor da escola. Então, assim, o basquete, querendo ou não dá para fazer isso. Nenhum outro esporte na face da terra, o cara pega qualquer coisa, coco, o pessoal já jogou, tudo é um pedaço de qualquer fruta. Então, assim, é um negócio que... Por isso que eu acho que o futebol é uma parada que, por mais problemas e soluções ele aconteça no mundo, ele ainda continua como um esporte que está em... Tu vê na África, que passa por guerra, o pessoal está lá, se junta para ter uma alegria para outras coisas. Você vê no lugar mais rico do mundo, na neve, os caras jogam. Então, assim, eu acho que é difícil comparar o futebol com qualquer outra coisa, eu acho que criaram, pelo menos na nossa existência atual. Na verdade, sim, mas eu vou ter que discordar um pouco. Por quê? Porque a gente já está pensando nessa expansão internacional, com 9 unidades abertas ou em processo de abertura nos Estados Unidos. A gente já tem uma unidade que funciona super bem em Orlando, inclusive saiu uma matéria no Cartoloco falando do dono da unidade, que é um ex-atleta. E, assim, que coisa curiosa, né? Porque eu fui agora para o Super Mundial, a convite do Botafogo, fui no avião junto com o clube e fiz os camps e tive a oportunidade de conversar com muita gente lá, visitar escolas locais. E, cara, você falou uma coisa super interessante, que o futebol você joga em qualquer lugar, que é um esporte que você faz de qualquer jeito. E corrida? Corrida é só sair correndo. Você está praticando o esporte. E aí, o que me falaram? Mas Cara, eu acho que a corrida falta o quê? Aqui, Mas o que falta a corrida que compara o futebol? O que falta? O pico de emoção do gol. Engajamento, né? Não. Olha só, vamos lá. Eu sou Botafogo, vou falar aqui direto, então vou... E humanamente, a gente mesmo fazendo a final lá com o Galo, não funcionaria. E eu vou pegar o exemplo do Flamengo 2019. Na corrida nunca teria aquilo que aconteceu. O cara tá perdendo de 1-0 no final e virar 2-1. Se eu não vou lembrar da minha geração, o Poltergar, ele botar 1 quilômetro de diferença em qualquer corrida, ninguém mais pega o cara. Só se o maluco cair, que nem aconteceu na nossa Olimpíada. Abraço lá, né? O abraço do cara. Então, assim, o futebol, ele tem várias coisas. Aí, mais um adendo aqui. Vou dar uma tréplica antes dele me marolar. Nos Estados Unidos, a gente vai falar, eu falei de África e tal. Nos Estados Unidos, há 10 anos, quando o Flávio Augusto foi para lá, decidiram que os Estados Unidos seriam um dos países mais desenvolvidos no soccer, que não é futebol. E o que acontece? Você pega lá, eles começaram a construir estádio e estão dando uma estrutura que fica absurda comparada à nossa, em geral, no esporte universitário que eles têm. Uhum. Então, assim, vai mudar um pouquinho. Mas, mesmo assim, ele está evoluindo muito. Agora, eu digo nos outros esportes. Agora, você fala, a corrida tem. Só que eu acho que, nesse sentido, o futebol tem um negócio que nem a gente fala que Deus é brasileiro. Eu acho que Deus escolheu o esporte do mundo. Ele falou assim, futebol. Por algum motivo, não sei qual o motivo, mas ele falou assim, futebol. Então, assim, essas coisas que o futebol faz, que a matemática e a lógica não funcionam, é isso que transforma o futebol nessa loucura que é o que a gente falou. Você vai, por exemplo, o Botafogo venceu o PSG, seria normal? Impossível, eu estava lá. Não, e além disso... Eu estava lá. Então, é isso que eu estou falando. Então, e isso é cultural tudo também, né? Um americano, ele não consegue entender como é que um jogo 0-0 pode ser um jogo bom pra caramba. Porque tem que ter, cara, tem que ter gol, tem que ter... Pô, mas aí tu pega o futebol americano dos caras que é pau a pau e os caras caem na porrada com essa... Então, mas imagina, eles estão 7-7. Um gol vale 7, um gol vale 6. Então, assim, a lógica... Primeiro, a gente tem muito coisas territoriais que a gente só perderia, no meu ver... Claro que ele vai saber mais do que eu, mas eu acho que a gente só perderia para os... que não podem ser nomeados, mas seriam os hooligans e os ingleses, que são muito, 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 muito loucos. A gente não quer passar pano, mas que é uma verdade. Então, assim, você vai pegando. Só que o americano, ele gosta pra caramba de beisebol. Você vê um esporte que a gente às vezes olha e fala, na boa, chato pra caramba. Entendeu? Mas é esse contraponto que eu quero colocar. Então, quando eu cheguei lá para visitar, a primeira coisa que as pessoas falaram é, cara, você tem que entender que o futebol é o 5º ou 6º esporte nacional aqui, o soccer. É mesmo? Por quê? Bom, tem o beisebol, tem o basquete, tem corrida, tem
Futebol americano. Futebol americano. Tem lacrosse. Lacrosse lá parece que é mais forte do que soccer. É impressionante. Eu falei, tá bom, mas como é que rola aqui, né? Como é que o mercado funciona? Aí o cara falou, não, aqui o mercado funciona assim, ó, quer ver? E aí a gente fez um camp, nesse camp a gente vendeu 200 matrículas a $200. A gente fez $40 mil numa escola que já rolava lá. Eu falei, mas como é que você vendeu tanto, tão rápido? Porque eu não fiz nenhum esforço de venda, eu só fiz a parceria lá. Mas ele achou que foi uma venda relativamente boa? Não, eu só perguntei para ele, falei, mas como é que foi o esforço de venda? Eu queria entender, porque o meu objetivo era entender realmente do mercado. E aí ele falou, não, João, aqui eu falei para comprar, eles compraram. Mas como assim? Falei para comprar, compraram se é no mesmo campo e tal. Ele falou, não, cara, aqui a gente já está meio que na versão 2.0 do ensino de futebol. Eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, aqui todo mundo precisa competir. Então, são mais de 250 ligas nos Estados Unidos, algumas com até 220 times, e eles sempre competem entre si. Então, o Alexandre, ele é o meu lateral esquerdo. Ele não é um aluno da minha escola de futebol, ele é o lateral esquerdo que compete aqui no bairro, ou na região, ou no estado, ou nacionalmente. E aí eu vou crescendo, e aí eu tenho uma experiência, uma vivência, uma formação pessoal de atleta. Eu aprendo a me frustrar, eu aprendo a me relacionar, eu aprendo a respeitar a hierarquia de um técnico, a ter um formato técnico. Então, olha que interessante, quando muda a cabeça e a forma de ensinar, ele falou, cara, aqui é um time, as pessoas têm suas funções, e quando o técnico fala, vamos fazer um treinamento com um time que veio disputar o Super Mundial, com professores, metodologia, etc e tal, eles querem fazer parte disso e eles querem crescer como atleta. Então, é como se fosse uma experiência de base ou de clube paga, espalhada nos Estados Unidos inteiro. E olha que interessante isso. O americano médio que coloca o filho dentro desse tipo de formação, ele já vê valor na formação do indivíduo. E foi uma mudança de paradigma muito grande para mim, eu que já estou inserido nesse contexto, imagino para o resto das pessoas que deve ser, de você falar, cara, o seu filho ter uma rotina de atleta, por mais que ele não venha a ser um atleta profissional, edifica ele como ser humano numa idade que ele precisa de maneira lúdica. Então, eu achei muito interessante esse contexto e eu acho que é um pouco do que está mudando aqui. As pessoas estão começando a ter essa percepção de que o futebol... Mas vocês acham que isso é... Vou falar que isso é possível trazer para o Brasil? Já está acontecendo. Hoje, eu vou fazer um post hoje na minha rede social justamente falando disso, tá? Academia de Futebol do Galo, Arena Jacuí. Esses caras postaram uma série de vídeos agora de um campeonato que eles participaram no final de semana. Cara, coisa fantástica, assim, a felicidade das crianças. Sub-10 ganhou sei lá o quê, Sub-8 tá na final. Você construir essa questão lúdica relacionada a uma competição saudável, cara, funciona muito bem. Essas 1.044 crianças são da rede da Academia de Futebol do Galo que vão estar lá disputando a Copa Galo na Arena MRV. Então, eu acredito que é uma transição que a gente está passando e eu acho que essa experiência para a formação do indivíduo, cara, é fantástica. E agora vou voltar um pouquinho para ele, porque agora a gente vai pegar no pé. Como é que você vê a expansão? Como é que você vê esse paralelo do que você fazia na Piraquê e agora a expansão para a licença? Pegando essas novas áreas e o mercado, qual é a sua expectativa hoje? E também qual a expectativa para 2026 então, 2026 sua? O João vai falar melhor que eu. A expansão, eu vejo ela muito assim... Tem tanta oportunidade que você tem que criar roadmap para não se enrolar. Sim. Então, assim, hoje a gente está com 3 clubes, né? Que é o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Vitória. Já começaram bem. Começaram bem, né? Começaram bem. Não, são clubes extremamente importantes, assim, um em cada localidade. Temos aí o roadmap de pegar 3, 4, 5, 6 grandes camisas até o final desse ano. Mas por que não expandir em clubes locais? Por que não ir para Ribeirão Preto, onde é um mercado riquíssimo, e abrir a escolinha do Botafogo de Ribeirão Preto? Por que não com... Por causa da tradição do clube, ou não? Não tem nada a ver todo mundo gosta, todo mundo é botinha. Não funciona, não tem muito isso, não? Isso é um ponto bem legal que você a gente, às vezes, eu estou falando porque a gente pensa muito. Assim, vamos lá. Eu acho que nas principais capitais, onde a gente tem alguns clubes, a gente é um pouco rei na barriga, vamos dizer. Uhum. Então, a gente tem essa tendência de falar assim, pô, a gente está no Rio. Pô, então, se não for um dos grandes do Rio, ou se não for os grandes de São Paulo... O Rio se dá esse luxo, né? Claro, a gente tem muito clube. Só que a gente tem até o América aqui no Rio, que é considerado o segundo clube de muita gente. Então, mas aí, às vezes, a gente tem muito esse negócio de pensar assim, pô, mas será que tá o clube... A gente viu agora, quebrando a cara de muita gente, tem o Red Bull Bragantino,
Mirassol, e eu acho que tem mais um clube que eu não vou saber o nome, que mostraram que eles estão resgatando essa parte de tradição, de vontade de todo mundo torcer para o clube da sua cidade e organização, que isso a gente sabe que às vezes os times até menores têm maiores organização do que os grandes que passam por todas essas coisas que a gente vê aí. Mas é isso, a importância, né, João? Na verdade, e até acho que é legal esse contexto e essa dúvida, porque o que acaba acontecendo? Assim, eu acho que tem 2 pontos muito relevantes. O primeiro deles é que, no final das contas, a gente se vê cada vez menos como uma empresa de um clube, de uns clubes ou de licenciamento, e cada vez mais como uma plataforma. Então, a nossa base é tecnológica, a gente tem desenvolvedor, a nossa base é toda de tecnologia. E o que eu acho que é muito importante, e complementando um pouquinho do que o Alexandre está falando, é ir até lá e os clubes virem até aqui um pouco. Porque qual é a grande questão hoje, né, que a gente tem por trás disso tudo? É o ensino de uma modalidade esportiva. A gente sempre pergunta isso, né? O que você ensina na sua escola de futebol? E aí o cara fala sonho, realização. Não, cara, você ensina um aprendizado de uma modalidade esportiva. Como você faz isso? E muitas vezes o cara não tem nenhuma metodologia. Não, você tem uma metodologia. Foi criada por quem? Pela base do clube. E como é que essa metodologia chega até você? Através de uma formação que a gente faz e usa no nosso software, que te permite, por exemplo, fazer a montagem das aulas de maneira automática com o uso de inteligência artificial em 3D. Então é bem bacana, assim, a gente realmente elevou o nível desse ensino. Então, dito isso, você pega um Botafogo, por exemplo, da Paraíba, de Ribeirão Preto, um clube que não tenha uma abrangência tão grande nacional e garante a ele uma estrutura, um suporte como plataforma para que ele possa ter os seus núcleos de ensino. Então, não sei se você sabe, a base do Lyon é considerada uma das melhores do mundo, porque eles têm 35 escolas periféricas, satélite, e essas escolas elas fornecem atletas para a base do clube. Então, os clubes estão começando a entender que ter um ecossistema com ensino, realmente com uma metodologia e com alunos ali, e esses alunos passando por um processo de capacitação e depois transbordo para o clube, aumenta o espaço amostral e, consequentemente, a possibilidade de encontrar atleta. Então, o que a gente vê hoje, tá? Só para mim, senão vou perder um pouquinho o raciocínio. No fundo, o clube ele não só pensa em revelar, então, mais. É isso que você está me dizendo? Porque eu vejo assim, antigamente a gente olhava os clubes, ele queria revelar talento na base. Hoje, não. Além disso, ele quer dar educação para aquele pessoal que está começando no futebol lá embaixo e melhorar o ensino e tudo. Por quê? Porque a gente vê no futebol que muita gente que não tem condição vai para isso. É isso ou... Não. Na verdade, hoje eu tenho uma base. Essa base ela é muito limitada em relação ao espaço amostral de atletas. Então, você vai ter ali 300 atletas numa base, no máximo. E aí eu pego 35 escolas periféricas, boto 200 alunos em cada uma, passo a ter 7.000. Nesses 7.000, eu não sei quem vai ser o novo expoente. Se eu tivesse que escolher 200, como tem maturação tardia, como tem progressão individual, como tem desenvolvimento de movimento. Então, tem uma série de coisas que você simplesmente não consegue cravar ali quando o garoto vem. E aí, o que os clubes estão percebendo? Que hoje é a realidade do Atlético Mineiro, que é a realidade do Botafogo. Tá? E depois vamos trazer alguém dos clubes aqui para falar essa visão. Se eu tiver mais gente aplicando minha metodologia, eu vou ter um espaço amostral maior, eu consigo fazer mais avaliações, consequentemente melhorar as pessoas da base e revelar mais gente. No ano passado, a gente terminou o ano com 5 alunos incorporados à base do Atlético Mineiro. Vieram pela escola, da escola participaram por avaliação. Ah, João, você mandou 5, eles ficaram? Não, a gente fez 132 avaliações individuais na base do Galo. Só que o que a gente está fazendo agora também? A gente está fazendo um framework onde você entende que o seu filho começa sendo capacitado aqui, ele é desenvolvido, ele passa por uma avaliação, ele pode voltar e ser avaliado de novo e, eventualmente, ser incorporado à base do clube. Então, mas vamos lá, para voltar, que eu acho que isso é importante. O clube ele vê como um jeito, mas vocês estão querendo ou não abrindo uma porta que antigamente o futebol não dava, que é o quê? Querendo ou não, é dar uma educação e algum ensino muito mais do que o futebol. Não é isso? Na verdade, o que o que a gente pensava antigamente é assim, o maluco ia lá, jogava a bola, pegou a bolinha dele e ia embora. Hoje, quando você está inserindo todos... Que nem você falou que nos Estados Unidos, a gente acabou de falar. Os Estados Unidos, você pega o cara, ele teve uma lesão, ele tem condição de continuar e fazer outra coisa. Por quê? Porque ele teve educação,
por mais que não seja, nem todos vão na melhor, mas ele teve alguma coisa, ele tem noção de matemática, ele tem noção de hierarquia, que nem você falou, ele tem todo um outro aparato que às vezes a cidade, a vivência, a classe social e outras coisas não deram para ele. Vou te falar mais, tá? Hoje a gente vive uma epidemia, né? Tanto a questão de saúde mental quanto saúde física mesmo. E é muito difícil você lidar com a criança. A quantidade de estímulo, serotonina que você tem acesso barato o tempo todo, seja ali... Celular, tela, videogame. Tela, doce, alguma coisa. E, cara, você não precisa ser o chato e você não precisa fazer isso quando seu filho está numa escola de futebol. Porque ele necessariamente não vai estar com o telefone na mão. Nunca vi alguém fazer gol com o telefone na mão. Nem dá, né? Exatamente isso. Ele não vai estar... tendo uma atitude muito individualista, porque o que acontece hoje é que é vida infinita. Outro dia eu vi isso, né? Saiu uma matéria falando que na nossa época a gente jogava e perdia, putz. Aí você tinha que voltar lá pro começo. Então você aprendia a se frustrar. Não, é porque hoje botaram um botão que tu compra. Antigamente tu não tinha o que comprar. Não, antigamente você não podia comprar. Você tinha que voltar e passar tudo de novo. Aí hoje em dia a galera descobriu que dá dinheiro e tem internet, tem tudo. Tu vai lá, bota o negócio e tu compra. Pronto. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que aí você foi perfeito na sua colocação, porque hoje o futebol realmente edifica, principalmente dentro de um contexto desse, onde as pessoas estão preocupadas com a qualidade do ensino, onde você tem ali um acompanhamento do que está acontecendo. Eu acho que realmente é um contexto muito diferente e uma forma de se educar muito, como é que eu vou dizer, não só lúdica. Eu acho que ela fica meio natural, isso. Porque você está embutindo na relação diária de uma criança. Ela já gosta de futebol. Aí ela, é meio que assim, você joga futebol, mas tem que entregar isso. Igual qualquer coisa na vida. A gente ia para a escola porque tinha o quê? Claro que tinha tudo, mas tinha o recreio, tinha a educação física, tinha não sei o quê. Então você meio que embutiu isso. Hoje, eu falo muito isso no programa, para mim existe duas profissões, né? A galera ainda gosta muito de ser jogador de futebol e tal, ainda mais pelos valores que se fala, e os influencers e tal. Só que a gente ainda não encontrou, eu acho, em todos os aspectos, principalmente nessa área digital, essa parte de ensino que ela seja... que ingresse na vida, no começo da vida da criança. Porque, querendo ou não, dizem que o estímulo até 6 anos é uma coisa que você leva para a vida toda. Então, se você... hoje a gente está vendo um movimento onde o pessoal vai para o jiu-jitsu, vai para o futebol, e lá, antigamente não, a gente fazia, mas teve um hiato entre a nossa geração e a geração atual, onde a galera ficou meio perdida. Então, eu acho que ela não pegou isso e ela hoje sente falta de uma base como essa que vocês estão encaixando no começo da vida das crianças que estão. Pegando isso, eu queria que você me desse números. Assim, como é que é esse movimento de quantidade de gente que está pegando isso, que está entrando nesse estilo agora? E qual é a expectativa de vocês do crescimento em número de crianças, número de matrícula, número de, assim, Legal. Números mesmo? O João vai dar os números, só para fazer um adendo. comentário em cima do que você está falando. O legal é que você não precisa... escolinha antigamente era se o professor era bom, né? Se ele aplicava aquilo. Hoje, com a nossa metodologia, está tudo ali. Você não depende da capacidade do professor. Isso está indo para não só para escolinhas de futebol, de esporte, mas para hoje a gente está massificando isso em outras formas de ensino, né? E o esporte é aquilo, né? O esporte ele não vai fazer só... A nossa preocupação não é fazer um bom atleta, é fazer um bom ser humano. Vai aprender a perder, a ganhar, jogar em equipe, ser frustrado, ser feliz, etc. E é isso que a gente está falando. Tira dessa vida perfeita de Instagram. Não, que também o pessoal só aceita a vitória, exatamente, tudo funciona. Exatamente. Vai ter que esperar para um próximo jogo, vai ter que esperar um próximo ano. Ou ficar no banco. Isso aí. E assim, são valores muito naturais, tá? Porque se você tenta levar para a igreja, fica um pouco forçado. Se você tenta ser aquele doutrinador, né, em casa, o pai, é forçado. É isso aí, deixa jogar bola, que aí quando não passar para o amiguinho, ele vai aprender em campo. Né? Ele vai ver que ele não vai ganhar todos os jogos, pode ter certeza. Então, esse tipo de coisa não tem como pagar para ganhar, né? Quer dizer... Nessa espera não tem como, porque tu não vai chegar o pai do não sei quem, e o filho vai deixar... E o filho vai deixar perder, tu vai falar assim, o outro vai perder, não vai. Porque até tem essa
competição Saudável. sadia entre que é todo isso. mundo. Cara, eu acho que um ponto que você colocou muito legal, assim, foi a história do Alexandre. Eu não tive a oportunidade de falar um pouco da minha história, já falando um pouquinho da minha história. Cara, eu me vejo como empreendedor desde o dia que eu nasci, né? Outro dia alguém me perguntou meu número, acho que é a PIS, alguma coisa assim. Eu fui procurar, e procura. Caraca, eu nunca tive carteira de trabalho. Eu falei, pô, não tinha percebido isso, né? Eu sou advogado também de formação. Eu tenho isso também, né? Que advogado não usa carteira de trabalho, usa OAB, mas... Trabalhei em escritório aqui no Brasil, em escritório no Canadá, depois... Enfim, mas a minha primeira lembrança, assim, profissional foi com 6 anos de idade. Eu morava num prédio... atrás da General Glicério ali, chama Marechal Pires Ferreira, que tinha um pilotis. E aí, nesse pilotis, as pessoas tinham que subir no pilotis e depois subiam, né, para o outro andar. E na época tinha muita inflação, a gente era criança, eu tinha 6, 7 anos, e aí a gente pegava gibi, que é uma coisa meio atemporal, e aí a gente tirava o preço do gibi, botava ali no pilotis e vendia o gibi na casa dos amigos, a gente vendia de volta para o pai de outras pessoas que estavam passando por ali, né? A gente pegava o lucro, ia na padaria, que naquela época ainda era seguro você poder andar com 6, 7 anos na rua, e aí a gente comia picolé lá com o dinheiro do lucro, e aí acabava com o capital de giro, e depois voltava tudo para o mesmo negócio. E aí, enfim, tive várias iniciativas empreendedoras, fundei a empresa, fiz um exit, aí eu trabalhei muito na área de consultoria, era uma coisa que para mim era muito complexa, porque toda hora você tinha que matar um leão, consultoria é assim mesmo, você mata o leão, depois é outro, até o dia que, enfim, né, você começa a ganhar dinheiro e fala, cara, não é possível que eu vou ficar preso nesse ciclo. E foi mais ou menos aí onde caiu a minha ficha. Eu fui para o MIT fazer um programa de formação de empreendedores. Diferente de outros programas, que são programas de formação mais tradicionais, o MIT é conhecido como Centro de Formação de Empreendedores. E eu fui fazer esse programa porque eu vi o Bill Howlett, que era professor sênior do Martin Trust Center, que criou uma metodologia de como construir uma empresa escalável, de alto impacto, porque ele percebeu que as economias somadas dos ex-alunos do MIT seriam a 7ª economia do mundo. Aí eu fui fazer esse bootcamp. Lá nesse bootcamp eu tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas muito legais. Angela Scott foi a mulher que clonou a Dolly. O Sean Bonavides, que é um Navy SEAL da Marinha Americana, foi meu mentor, tem incursão no Iraque, Afeganistão, foi diretor de receitas globais do Google. Aí você abre muita cabeça. E aí, quando eu voltei para cá, eu tinha um SidePod, que era uma empresa de tecnologia, que era o Gênesis, um sistema de ensino de futebol. E aí, quando eu voltei para cá, conversando com o Sidney, que é meu cofundador, eu falei para ele, cara, eu acho que o futuro é a gente focar em algo mais escalável e replicável do que necessariamente a gente tentar pontualmente colocar esse sistema para a gestão das nossas unidades, que no começo ele surgiu para isso. Eu queria ter escola de futebol. Só que eu cheguei antes do mercado existir. E aí foi o que o Alexandre falou, como é que eu faço o transbordo do know-how? Como é que o cara consegue dar uma aula na ponta? Então a gente foi e fez todo esse trabalho. Para quem não sabe, o Sidney é professor de educação física, fez aquele MBA que muita gente faz, né, na Fundação Real Madrid, só que lá atrás, e a gente começou a mimetizar o processo de ensino do futebol. Então, o que a gente fez foi primeiro o sistema, só que o sistema, e aí é legal, a gente falando aqui de negócio, né, qual o mercado endereçável de um sistema de ensino de futebol? E por isso que eu falei disso para falar dos números. Não sei, eu preciso saber quantos donos de escola querem usar um sistema de ensino. E aí você começa a descobrir a cabeça do dono de escola de futebol tradicional, que é uma coisa desse tamanho, ele tem 60, 70 alunos, começando a já falar de número. Aí você bota 60, 70 alunos a R$150, ele faz 10 mil de faturamento. Aí você fala, pô, isso não dá dinheiro? Não, não dá. Curso de inglês dá dinheiro? Depende do número de aluno, depende do ticket médio. Aí você fala, não, eu acho que o curso de tudo que a gente vai falar hoje na proporção vai dar, que é a palavra mais utilizada em 10 anos, qual é? Isso é escalável. É isso aí. Pro mundo atual, o dar dinheiro é escalável. Se o cara, se for dono do escalável, ele for uma escala grande, ele dá dinheiro. Se não, você vai falar assim, 10 mil. Ele não vai, é o que você está falando, ele não vai, vou ficar rico. Agora, talvez o cara que tenha 100 escolas, 300 escolas disso aí, se funcionar, aí é o que você está falando. Existe vários aí o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que a cabeça do cara era essa. E aí ele ganhava 10 mil, será que sobra para pagar um sistema? R$4,90 por aluno. Não tem R$4,90. Não deve. Quanto que ele cobrava por aluno, tu falou? Bota aí, R$150, 70 alunos, 10 mil, ainda tem que pagar o Lula, tem que pagar todo mundo, não vai sobrar dinheiro. Aí eu falei, caramba, então não existe um mercado aqui. E aí o que a gente pensou? Eu preciso criar o mercado, já que ele não existe. E aí eu comecei a fornecer para alguns clubes esse sistema e comecei a ver como os programas eram deficitários, vamos dizer assim, ou como poderiam melhorar. Para não falar que não eram programas bons, porque eram os programas que estavam estabelecidos. E aí a gente começa a falar de número, que é o que eu gosto muito. Então, é perigoso falar de número em podcast, né? Porque aí você pode ir jogando no Google e pode ir conferindo aí quantas escolas de educação tradicional existem no Brasil.
escola normal, Não vou nem pegar meu celular para não dizer que eu tô colando. deve ter umas 10 mil. 10 mil? Eu acredito. Primeiro que eu sou um cara muito orientado para dados, né? Então, a fonte, censo 2023. Então já começa daí que a gente tem uma base legal, eu confio no censo. E o censo fala de 178.500 aproximadamente escolas de educação tradicional. 178 mil? E 500 aproximadamente, Pode Porra, eu conferir o achava número. 10 mil muita. Educação tradicional. Educação tradicional. Quantos municípios tem no Brasil? Aproximadamente 5 mil, né? Então são 2 por município, você vê que faz sentido ter 178 mil. Vai dar 30 por cada um município. Só que as cidades maiores vão absorver e vai trocar uma pela outra. Exatamente. Então você fala, 178 mil escolas, legal. Aí você fala assim, cara, todo aluno de uma escola de educação básica pode ser aluno de uma escola de futebol, pô. Eu estou falando de mercado potencial. Pô, legal, então dá para ter 178 mil. Quantas escolas tem de futebol para saber se dá para chegar ou não? Eu chutaria umas 1.000. 1.000? Não. Eu acho muito. A gente fala de 50 a 60 mil. Tem estudo também? Aí você fala, João, qual é a tua base de dados? Cara, a minha base de dados são pesquisas que eu não consigo hoje correlacionar fontes seguras, mas entendo sim, por aproximação, por ordem de grandeza, que seja dessa natureza. O que eu consigo ter certeza? De bandeira. Porque eu consigo mapear os clubes de bandeira e a partir daí eu consigo pegar e dizer quantas escolas de bandeira que eu digo. Seria clube, tipo Botafogo, tipo, Vasco, Fluminense? Corinthians que tem, Palmeiras tem. Quantas são de clube? 50, 60 mil total. Quanto você acha que deveria ser de clube? Não, deveria ser o máximo, mas eu não acredito que seja. Porque no Brasil, tudo que alguém cria, às vezes o pessoal copia sem fazer. Então, eu acho que no máximo deve ser uns 10 mil de clube e o resto tudo sem 10 clube. 10 mil de clube. Não passam de 2 mil. Aí. Tá? Não passam de 2 mil. Aí, hoje, né, a gente chegou chutando a porta do mercado. Né? Então, a gente já chegou fazendo um barulho danado. E números são públicos, né? Então, você pega um Palmeiras, não vou nem cravar o número de unidades para não dizer que tinha mais uma, escorrega o 2. Está entre 25 e 50 unidades o Palmeiras hoje. De escola de futebol. Você pega o Corinthians, um abraço aí pro Roba, de Esportes Terrestres aí do Corinthians, parceiraço, adoro o Roba, dou aula no MBA da Unip, que é o responsável pelos esportes terrestres, troco muita bola com ele, o cara nota 1.000, mas está ali 70 a 85 escolas. Aí Quem é a que mais tem? Hoje a maior rede é a rede do Flamengo, tá? É uma rede de 30 anos que está aí. E aí você pega esses números, né? E você pega uma escola do Galo que já passou de 120 unidades em 2 anos, né? O Galo tem isso tudo? Então... É que o Galo não tinha nenhuma. Partiu do zero. É um projeto que iniciou Não, com a sim, licença. mas a gente pensa, por exemplo, o que ele está falando aí. Lembrando que eu não estou falando diretamente de futebol quando eu falar isso aqui. Mas, por exemplo, Palmeiras, em termos disso, ele é maior que o Galo. E a gente tende a pensar, quando você vem do futebol, que a força no futebol ela tem que ser impressa nos efeitos cascata de qualquer coisa que sai do futebol. Então, por exemplo, se você falar que o Corinthians é menor que o Galo, cara, é quase impensável isso Mas em escolinha. É porque a força do clube não necessariamente transmite a quantidade que possa ter. Então, mas Porque tem um negócio mas chamado a gente no gestão, racional, né, é o que você está falando. No racional, tu me imaginar que vamos lá, que o Corinthians não está encabeçando isso, é igual eu pegar aqui, Vasco, quantas deve ter? O Vasco tem que ter muito, porque é uma torcida muito grande, todo mundo é aquilo. Muito Aquilo apaixonado, assim, verdade. eu entendo que tem um lado profissional que ele está falando que hoje, cada vez mais ele está crescendo, que a gente era muito coração e o profissional, que nem ele falou, era menor. Então ele eu acho que ele está falando mais alto. O profissional ele está crescendo e está demonstrando isso. Mas a gente, no racional do futebol, a gente sempre pensa isso. A torcida faz isso, a torcida... Pode pensar, tudo que é então, futebol... Agora eu vou colocar alguns pontos e é onde vai ficar legal. Acho que aí que você que está em casa vai gostar da parte mais bacana do podcast. Por que eu digo isso? Porque falamos um pouquinho desses números, né? E agora são números concretos no mercado. E aí, como você fala lá de 1.000 a 2.000 escolas de bandeira, você vê como tem potencial para crescer. E aí eu quero falar uma coisa para os meus concorrentes aqui, tá? Eu não brigo com a escola do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo. Não. Eu preciso me juntar a essas pessoas para que o mercado entenda que é muito melhor você estudar em uma escola com bandeira, com metodologia, com acesso ao clube. Não estou dizendo qual é melhor, qual é pior, qual é o clube. Não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que... Só com padrão. O meu oponente é o mesmo do Palmeiras, do Corinthians e do Flamengo, que é a escola do Xandão.
Não tem metodologia. Não, isso é igual o posto bandeirado e sem bandeira. É isso. Exato. Na verdade, é um pouco Não, pior. assim, ainda é um pouco sentido. pior. Ainda é um pouco pior, por quê? Porque, cara, meu pai sempre tentou me dissuadir de ser empreendedor, né? Ele sempre falou, não, porra, estuda, cara, você é um cara inteligente, você tem condição. Minha irmã é médica, tem uma parte grande da família de médico. E meu pai sempre achou o máximo, desde pequeno, minha irmã ser médica. É tradicional. Né? E aí eu falei, pô, pai, mas não é mais fácil ganhar um dinheiro aqui? Eu com 6 anos já ganhava dinheiro vendendo revista no prédio, não é verdade? Do que salvar a vida dos outros. A diferença é que você tem um forecast. E você tem ali um passo a passo, uma metodologia de como salvar a vida dos outros. Você não tem a metodologia de como ganhar dinheiro. E aí, você que está em casa, agora vai gostar disso. Por isso, Cássio. Por que vende tanto? Porque eu, João, sei vender. Então, qual é o grande ponto? No primeiro sprint, a gente vendeu 5 unidades. No segundo sprint, a gente vendeu 8 unidades. No terceiro sprint, a gente vendeu 23 unidades. Então, a gente tem controle do nosso crescimento. O Alexandre, quando ele chegou, ele falou, caramba, que interessante o processo. Você consegue controlar o seu crescimento? Eu controlo, eu vendo quanto eu quero. É claro que eu gasto dinheiro para isso. Você que está em casa, se não sabe, começa a aprender que o básico é você controlar a aquisição de cliente através de um custo dimensionável. Você falou replicável e escalável. É você conseguir replicar e escalar. Então, o que eu consegui fazer que ninguém no mundo fez e falo com muita propriedade. E eu falei isso para o Alberto Jacobs, nosso investidor também, num almoço que a gente fez. Eu falei, Beto, já sei como é que faz, pode ficar tranquilo, no próximo vai dar bom. E deu. E agora eu consigo falar com muita propriedade porque os números não mentem. Então, por que cresce tanto o galo? E as Marias lá do outro lado da lagoa não crescem, se quiser fazer uma comparação direta dentro do mesmo ecossistema. No caso, é o Cruzeiro. E aí, o que... Um abraço para você, Tarcísio. Cruzeiro. E isso é um ponto muito interessante, porque a gente aprendeu a lidar com esse ecossistema e aprendeu a fazer o nosso trabalho. Então, uma vez que isso começou a acontecer, a gente também passou a ter uma preocupação grande com o operador, com a pessoa que está na ponta. Então, lembra que eu falei para você que eu tinha um sistema? Hoje, as aulas são feitas com base na metodologia do clube. Você comprar uma academia de futebol do Botafogo, você vai receber a aula que é feita com base na metodologia da base do clube. Não é da minha cabeça, não é da sua cabeça, não é da cabeça do professor. Acabou. Seria quase uma franquia? Na verdade, se assemelha na parte da transferência do know-how, Não, eu digo porque você tem alguns checkpoints para poder entregar, correto? Exatamente. Eu não posso, que nem você falou, eu não posso chegar aqui, pô, amanhã eu vou, galera, mudei aqui a dinâmica hoje, vai ser o que eu dei da minha cabeça. Ela tem Exatamente. Você tem um passo a passo. Como eu tenho que fazer. E é isso aí. E aí começa a entrar em números muito interessantes. Porque você pega, por exemplo, alguns licenciados como eu tenho, que já estão indo para a terceira, para a quarta unidade. Eu tenho alguns casos de licenciados que faturam acima de 50 mil reais dentro da sua unidade. E é um cara que tira ali 30%, 40% de margem, porque é um negócio que não tem estoque, né, Cássio? Você não precisa comprar para vender. Você não tem sazonalidade. Você tem uma mão de obra e aquele custo fixo, mais ou menos inicial. Aí que tá. Né? Sabe quanto é hoje a hora-aula do professor? Não me matem, gente. É o valor praticado no mercado. R$35 a hora-aula do professor, eu acho absurdo. Eu acho muito barato. Eu acho que o professor tinha que ser mais valorizado. Mas você acha que teria... aí vou usar isso aí. Vou aproveitar e te pegar no pulo. Você acha que teria como pagar mais o professor? Porque o que eu vejo? Que o futebol, ele ainda nem todo mundo tem aquela condição. Por isso que ele é escalável. Então, se você aumentar isso... Eu te digo de uma maneira clara. Por que eu estou no negócio que eu estou? Porque eu conheço do meu negócio. Eu vim da área de consultoria. E aí fiz consultoria para varejo, fiz consultoria para usina, fiz consultoria para tudo que você pode imaginar. Aí, quando eu chego num ambiente tão mimetizável e simples como esse, facilita muito. Aí eu vou te dar a resposta. João, quantos alunos cabem num campo de futsal? 25. João, qual o preço médio de aula? De R$150 a R$380, dependendo da localidade que você tiver. Aí você multiplica 25 por 150, que seria o mínimo por R$100, R$2.500, que você está fazendo ali por mês, não é por aula, por mês. 8 aulas que você vai ter, que vão ser dadas ali em média, 16, né? 20 então, mil. 8 aulas, né? Então, eu estou falando 8 aulas vezes R$35, porque é a hora-aula, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 5, 40. Então, o que você vai pagar para esse professor, no final, são 8 horas de aula, né? E você vai receber daquela turma R$2.500, pelas contas que a gente fez aqui. Então, mas um terço do valor que você paga, eu pagaria ele, não? Não, R$380. Não, eu não... Vamos fazer essas contas com calma, lá, ó. Não, vamos lá. Isso aí. Você falou, eu pago por mês 150, correto?
Vamos botar Bota 100. 100, para fazer conta redonda. 100. 100, tá. 100. E eu 100. pago a ele Aí quanto? você bota 100 o aluno, 25 alunos, 2.500 é recado daquela turma. Aquela turma tem 8 aulas por mês. Então você vai pagar 8 horas. 8 vezes 35. 240. 240. E aí, eu tomei prejuízo nesse. Não, você ganha 2.500, pô. Não, eu pago por mês cada aluno. Não, eu ganho da turma. Isso. Então, o aluno te paga por mês Isso aí. 2.500 e você paga o professor 8 horas por mês. Então, eu pago o equivalente a Mas 1/3 da turma. Não. Pra ele. Quantos Não é? alunos tem numa turma? 25. A R$100, 2.500. Separa o 2.500. Ele não tá nem acreditando de tão bom que é. Aí você bota 35 vezes 8. Você vai pagar 8 horas o professor, irmão, 280. Tá, então eu pago 1/10 pro professor. Não dá pra pagar mais? Dá. Isso com a escola de R$100. Não, não, olha só. Acho que dá, mas aí a gente vai entrar num assunto que aí tem... Vamos lá. Tem os impostos, tem um mês que dá dinheiro ou não. Tem tudo isso. Eu não tô falando... Você Não, perguntou não, pra não, mim não, se dá eu ou se sei, dá. não. Dá. Não, eu agora, não tô- agora vamos lá. eu não tô vamos falando, lá, tô vamos falando lá. que- Vamos lá, concordo 100% com você. E, gente, vamos lá. Não é o Cássio, nem o João, nem o Alexandre, nem esse podcast que vai dizer. É o mercado. O mercado Não, se regula. com certeza, Então, o concordo. preço médio do mercado é esse. Sim. E pra você ver como dá dinheiro. Aí você fala, João, se eu mantiver minhas turmas cheias a R$100, dá dinheiro? Dá dinheiro. Tá, aí eu vou para outra pergunta. Agora a gente entrou. Agora vamos embora. Então, vamos lá, eu fiz isso. Mas aí, quem vende o aluno hoje? Ponto maravilhoso. E o custo de aquisição, porque também tem que estar dentro disso aí. É isso Porque aí. a galera olha no Perfeito, lucro e fala assim, perfeito. aumenta para 70. Mas se eu não estiver botando aluno dentro, também não chega nesse perfeito. valor. E se o professor é aquele professor espalha-montinho? Botei 25, o Alexandre começou a dar aula, metade dos pais já tiraram, porque ele... tem tudo... Então, tudo tem um processo e é claro que isso tem que ser bem Eu acho que amarrado. essa é a diferença do cara. Porque o professor, ele tá num... Eu acho que nesse processo, ele é trabalhador, ele tem um salário baseado naquilo. E o dono, ele é um empreendedor. Então, assim, tem mês que vai dar os 20 alunos, tem mês que não vai dar e o cara vai estar lá Então, na aí- parada. Aí você tem uma... Mas aí você tocou no ponto principal, cara. Tem gente que sabe trabalhar, tem gente que não sabe. O Alexandre tá vendo isso cada vez mais. Primeira coisa que o Alexandre fez quando entrou na empresa. Quero falar com o licenciado. Quem é o licenciado que mais tem aí? Beleza. Aí Quem vamos é? fazer uma reunião. Pegar um pessoal lá no Carlos interior de Minas. Petrocelli. Mandar um abraço pra ele, Thiago Zulu. Que aí não tem essa. Pode chamar ele aqui e ele vai falar. E aí eles estão abrindo 13 unidades, posso falar? Eles falam Querem pra ter todo 30, mundo. claramente. É. Simples E aí assim. vem da Constituição Civil, a galera da Constituição Civil que... Cara, quando- Então, mas aí, todo mundo de planilha. é isso aí. Todo mundo de planilha. Quando vem... Criou uma empresa à parte para gerenciar. É isso. Então, aí, é outra aí eu história. falei pra eles, tem problema de adquirir o aluno? Não. Tem problema de reter o aluno? Não. Tem problema de fluxo de caixa, que é dinheiro emprestado? Não. Qual o problema que ele tinha, Alexandre? Uniforme. Uniforme. Quero Sério? comprar logo 50 mil de uma vez. Tá falando sério mesmo? Juro por Deus, pô. O problema dele era uniforme. Uniforme. Não, cada Não, unidade que eu que ele sei. queria abrir É. vem com nome personalizado. Agora a gente está abrindo uma exceção e vai valer para a rede toda, estou falando aqui, já adiantando para o ano que vem, que a gente obrigava todo mundo a ter, você tinha unidade, a gente está aqui no Park Shop, unidade Park Shop, né? Botafogo, Acalha e Park Shop. A gente tirou isso e você pode ter uma camisa geral da Academia de Futebol do Galo, do Botafogo. No que for. caso, pro cara comprar em escala e não Pra ter ele problema poder de... fazer um Depois, se romaneio, quiser um personalizado, 30, 40 dias. Aí que aí demora um pede. pouco mais, para você ver que isso é uma questão. E aí, esse ponto que eu estou te colocando, qual é? É perfeito o que você falou, e eu acho que você deve falar muito isso aqui o tempo todo, para quem está em casa realmente entender que, na verdade, é um jogo de número. É quanto custa adquirir o aluno, você retém ele, tem previsibilidade, e uma coisa que eu vi muito, inclusive até eu fiz esse programa de formação, primeiro como aluno, depois como professor, sou eu e João Vitor Chaves do G4, que temos esse programa de formação como professores. E muito engraçado que outro dia eu estava trocando uma ideia com ele, e da importância de você fazer o teu cliente recomprar. Aí você pega a academia de futebol, você fala, João, dos clientes que você tem na base, quantos recompram? Todos, cara. Tempo Sim, médio não, de com permanência, certeza, é contínuo, né? cara, mais ou menos. Não, né? não, se você Porque entregar, não, começa a se você perceber- entregar aquilo que você está falando, porque o esporte, imagina, qual é a faixa etária inicial? Cara, eu vou trabalhar muito ali do sub-7 ao sub-15, esse é o grosso. Então, pô, mas olha só, sub-7, olha o que ele falou, sub-7 e sub-15. Se a mãe e o bolso deixar e a criança não fizer merda, ela vai ficar 8 anos contigo, É isso concorda? aí, vai. Então ela vai ali. Pô, Cara, eu tô no lugar que eu gosto. Eu tenho ensino, eu tenho a galera que eu já fiz, eu fiz meu time. Eu tô aprendendo. Claro que, vamos lá, como sempre a gente fala, tem as variações que tá na mão de quem Isso aí. comprou, quem fez, quem tá pilotando. Você também não... É porque o pessoal, porra, mas tem isso, tem tudo isso. Mas se você estiver fazendo, que nem você falou, certo, no caminho, algumas coisas tem que se alinhar, claro, como tudo na vida, tem que ter o teu número, tem que ter...
Mas você vai estar ali e a criança vai estar. Por quê? Porque ela quase tem tudo para estar ali. Aí eu acho que é o que você está falando. E aí a cereja do Sandro é o que eu falei um pouquinho antes, você falou, será que isso dá certo no Brasil? Você passar a cultura da competição. Se você botar a cultura da competição, ele não vai sair. Não, porque eu digo dar certo no Brasil porque a gente vem tentando o nosso futebol, não futebol, mas nosso esporte profissional em alguns... Eu peguei isso, eu tenho 41. A parte profissional nossa, eu acho que deu uma evoluída muito grande nos últimos 20 anos. E a outra parte, a gente não, na minha visão, tá? Você vive mais, então pode falar. Eu não acho que a gente conseguiu evoluir tanto quanto profissional. Não. E aí, nisso que fica a dúvida. Às vezes, qual é o problema? É o quê? É as pessoas, como elas entram para lidar com a outra esfera, que nem, por exemplo, é o cara que adquire a licença. Ele é o cara que não está preparado ainda? Ou então, ele pensou com cabeça de antigamente? Eu vou te colocar isso muito claramente. Primeiro ponto, acho que também uma quebra de paradigma que o Alexandre gosta de falar muito, quem vem de fora, eu sempre respeito muito, porque eu acho que é uma visão, além dele ter uma visão fantástica, ele tem uma visão que eu preciso ter cada vez mais, né? Que é a única visão que eu não tenho, que é de fora. E aí, cara, o que é muito bacana que a gente começa a perceber? Eu não preciso ser um professor de educação física, né? Isso que a gente fala, para poder ser dono de uma escola de futebol. Então a gente está quebrando, cara, uma barreira muito grande das pessoas entenderem que se eu sou um empreendedor, eu vou me dar muito melhor, tá, do que aquele cara que é o professor de educação física. A gente não estou comparando com o outro, que a gente sabe como é que são as coisas. Mas o que eu estou dizendo, você já viu algum personal trainer que não é formado em educação física? No Brasil não pode. Não pode. Já começa daí. Vi. Então a cabeça dele é uma cabeça de professor de educação física, e não de empresário. Então, o que acontece com os personagens? Você que é personal que está em casa vai saber muito bem disso, né? Ele começa a trabalhar, ele lota a agenda dele, os horários VIPs, os horários bons, e aí ou ele reclama que ele não ganha dinheiro, eu não ganho dinheiro, mas tem agenda lotada. Acordo 4 da manhã, durmo sei lá que hora, mas reclamo que eu não tenho dinheiro. Ou ele começa a demitir uns clientes e ir trocando um cliente por um cliente mais caro, e daqui a pouco ele vira o personal das estrelas. E ele nunca consegue se dissociar dele estar lá dando aula. Então, normalmente dá aula para 2 ou 3 famosos, mais uma galera que ele dá aula, faz até um dinheiro, mas nunca está satisfeito. Cara, antigamente a escola de futebol era isso. Foi o que você falou, era um cara que dava aula. A gente viu quantos? O Alexandre já chegou agora, já viu um monte. E aí eu falo, não, cara, não é essa a cabeça. Porque você tem que ter uma cabeça de empresário, de adquirir o cliente, reter o cliente, fazer ele comprar novamente de você abrir uma outra unidade e continuamente sair expandindo. Então esse recado é o recado que eu quero deixar aqui, eu quero dar para você que está em casa. É possível ser dono de uma academia de futebol. É possível empreender no futebol com investimento baixo, com uma sólida perspectiva de retorno, e aí vou fazer algumas comparações sem citar nomes, né, cara? Assim, quantas pessoas você conhece que adoram comer bolo? Eu conheço uma meia dúzia de jogar bola, 60. Quantas pessoas Não, futebol... você conhece que gosta de tomar café numa loja de chocolate? O que eu tô te dizendo é de mercado endereçado, Não, é igual cara. tu falar, quantas pessoas bebem água? Futebol é tipo isso. Ou quantas pessoas bebem café de manhã? É isso. É um negócio desse. Então, o que eu estou dizendo é que quando eu desço para procurar um curso de inglês, pode ter o A, o B, o C, igual você falou. A escola de futebol do clube, amigo, a certeza que você tem uma metodologia, um encaminhamento para o clube, isso é muito legal, muita gente pergunta. Então, se o cara torce para outro clube, ele bota o filho na escola de futebol? Bota. E do concorrente também, Bota. que eu tenho um exemplo aqui. Um abraço pro Pedro Salomão, que é Flamengo doente. Filho dele tá lá no Botafogo, ó. Ganhando no Sub-10. Aí. Tá vendo? Mas vamos lá, pegando esse lado. Hoje, quando o cara vai... Vamos lá, vamos imaginar, eu gostei da proposta agora. Eu quero ser um franqueado, ou não sei qual o nome, licenciado. Você vai ter uma unidade aqui. Então, você quer abrir aqui, pum. Queria que você explicasse. Legal. Vamos lá, eu quero fazer como é que funciona esse processo, valores para começar, e se tem posicionamento, tem área igual franquia, como é que funciona isso aí? Então, o primeiro passo, e não adianta fazer diferente disso, o Alexandre quis comprar uma franquia aqui, uma licença. Alexandre, entra no site. Então, o primeiro passo, vou aproveitar para deixar aqui. Deixa o site e as redes sociais de cada um aí. Então, vamos lá, gente. academy.botafogo.com.br. A gente fica dentro do site do Botafogo, só que ao invés do www, você vai escrever academy.botafogo.com.br. E ali você vai ter todas as informações de como ser dono de uma academia de futebol oficial do Botafogo. Você que está em casa e quer matricular seu filho, daqui a pouco começa. Já tem aqui, já tem ali, Curicica. Então, aproveitar aqui e falar que tem, sim, tá? A gente tem unidade em Macaé, a gente tem unidade na Tijuca, a gente tem unidade em Curicica, a gente tem unidade espalhada já pelo Brasil inteiro.
E aí você vai em academy.botafogo.com.br/unidade. Ali você escolhe a unidade mais perto da sua casa para poder participar. Aproveitando que a gente está falando de Botafogo, pela primeira vez na história do clube, isso aí nem sei se o Cássio está sabendo, atletas do sub-7 do sub-9 ao sub-16, perdão, vão poder fazer uma imersão na base do clube. Ou seja, em janeiro de 2026 a gente vai ter 2 semanas e os atletas vão poder treinar junto com os profissionais da base do clube. É a primeira vez na história do clube que isso acontece. Então já vou fazer um pedido aqui. Quanto que é o ticket? Mas para quem quer ir, eu não sou e quero participar do dia aí. Eu quero fazer um day off acompanhando o treinamento do clube lá no dia da galera. É muito legal. Inclusive, a gente já tem algumas experiências aí que a gente está querendo trazer. Super convidado para acompanhar nosso treinamento. A gente já denunciou o futuro para ele aqui, ó. Isso aí, que ele vai fazer as experiências pro clube, ó, pessoal. Exatamente isso. Então, o valor do investimento hoje é de R$ 3.490. Se você for aluno da Botafogo Academy por 6 dias, incluindo alimentação, não tem hospedagem nem alojamento, você vai chegar lá 8h30, sair de lá 5h30, passar o dia treinando, se alimentando com os profissionais do clube, vai ter a oportunidade de visitar o CT, visitar os profissionais, treinar no Newton Santos, jogar no campo principal, uma experiência assim incrível, realmente você vai ter a experiência de ser um jogador da base, e foi algo muito legal, agradecer aí todo o pessoal do Botafogo, Tairo, Diego, Léo, enfim, Denis, todo mundo que sempre dá muito acesso e muita Isso tem limitador oportunidade de número de gente? Sim, as vagas são super exclusivas, são só para 55 alunos, então você pode saber aí que está muito disputado e praticamente acabando. Então, se você é sócio camisa 7, 20% de desconto. Clube de assinantes do Globo, em primeira mão, 20% de desconto. E a gente tem também a possibilidade de parcelar em até 10 vezes, sendo que em até 4 sem juros. Então, fica bem acessível. Isso também no site. Isso, exatamente. No Academy. E aí, academy.botafogo.com.br/camp. Tá? Então, bem simples, bem fácil para você conseguir ter acesso a essas informações. Aproveitando que a gente já está deixando aqui o site, deixar também da Academia de Futebol do Galo. www.academiadefuteboldogalo.com.br. Então você consegue ter todas as informações, consegue por lá entender mais da dinâmica do processo e preencher um formulário para que a nossa equipe comercial entre em contato com você e faça uma apresentação do projeto, tá? Dá os parabéns ao Vitória, que teve uma vitória ontem super importante sobre o São Paulo, ficou aí de vez na Série A. E quem quiser ser dono de uma academia de futebol do Leão, www.academiadefuteboldoleão.com.br. Bem simples, tem muita informação no site, preenche os dados, nosso comercial entra em contato, tira todas as dúvidas. Então, o primeiro ponto é esse. Você não precisa ser amigo de ninguém, você não precisa conhecer ninguém, ser amigo de jogador, ter um contato na base. Não tem mais isso. Hoje é um contrato profissional que foi feito do clube com a licença, a gente tem exclusividade, a gente é o master licenciado hoje de todos esses clubes e vamos anunciar mais clubes, como o Alexandre falou. E se você quiser fazer esse trabalho, você é direcionado para um atendente comercial da licença. E ali ele vai entender se você tem perfil ou não, vai entender quais são suas dificuldades. Então passa por uma análise, então, né? Começa por uma primeira análise, justamente para a gente conseguir dimensionar esse processo de uma maneira lógica. Então você começa dentro já de um CRM, com enriquecimento de dados, eu entendo quem é você, e você faz uma primeira avaliação. Então, a gente entende quem é você, onde você está, onde você quer abrir, faz uma apresentação detalhada do projeto, e a partir daí, o que a gente avalia? Primeiro, se você tem perfil. Segundo, se na localidade que você está, já tem algum licenciado, porque hoje você tem uma zona de proteção de 5 quilômetros de onde está a sua unidade. Por que isso? Porque a gente percebeu que as pessoas normalmente se deslocam até 5 quilômetros para levar os seus filhos ali para se matricular nessas unidades. Se você quiser abrir uma segunda unidade, Cássio, uma terceira ou uma quarta, você não me paga nada mais por isso se for dentro do seu raio de proteção. Então, aquele raio de proteção ele é realmente seu e você pode usar esse raio de proteção dessa forma, dessa maneira que você consegue fazer realmente com que isso funcione do ponto de vista prático. Além disso, a gente tem um segundo passo muito importante, que é, uma vez que você é aprovado no nosso crivo, você entende toda a nossa proposta de valor, e isso faz sentido para você, você garante a sua vaga no nosso curso de formação. Isso é bem interessante, porque a gente faz na base do clube. Então, a gente fez já na Arena MRV, na sede do Lourdes, no Newton Santos. Então, dependendo do clube, a gente vai fazer na base no Barradão. E nesse curso é um curso imersivo de 2 dias que a gente ensina justamente isso que a gente está mais ou menos aqui resenhando, né? Como é que eu adquiro o aluno? Como é que eu retenho o aluno? Como é que eu indico um aluno para o clube? Isso é uma atualização que você faz para o pessoal, é isso? É um curso de formação. É um curso na base do clube de 2 dias. Para quem comprou...
se eu não comprei, eu não faz. Não. Para a galera que já tem Exatamente isso. a Para que eu licença. possa mimetizar esse processo e para que eu possa construir junto com você esse processo de construção da maneira correta. Porque não adianta eu ter um licenciado que tem aquela cabeça antiga de falar, eu sou um professor que estou na beira do campo dando aula. Não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda como é que tem gente abrindo 30 unidades, como é que tem um cara faturando mais de 50 mil por mês, o que ele faz para adquirir o aluno, quanto é o CAC dele, quanto é a retenção, quanto é o preço médio, quantos alunos cabem na aula, como é que eu monto uma aula, se eu quiser ter 2 unidades, como é que eu faço para professores diferentes aplicarem aula para mim. Então, tudo isso eu consigo te mostrar. Aí você fala, pô, que legal, João. Então, você me entrega meio que de mão beijada? É. Mas por que você faz isso? Porque você é bonzinho? Não. Porque eu entendo o cara também que tem que ser ele bom para permanecer ele e para pra ser você. bom para mim. Porque quanto é o meu CAC? 1. Quando ele abre 30, é 1 sobre 30. Então, eu começo a entender que eu preciso fazer isso funcionar para ele. Aí você fala, Dá João, você uma quer chegar formação onde? na base para poder escalar em cima, É né? lógico. E aí você fala assim, onde é que você quer chegar? Eu quero ter 3% do mercado endereçado. Ah, mas não é pouco? Se eu estou falando Daria de quantas? 178 mil escolas, eu estou falando de 5 mil, pô. Esse é o objetivo hoje da com licença? 200 alunos. Com 200 alunos. Eu estou falando de 1 milhão de alunos na base, 0,5% da população. Me pagando com recorrência. 1,5% da população, todo mundo tem pai e mãe, né? Então, aí você pensa no que eu consigo fazer? Então, a gente já está trabalhando solução de embedded finance. Eu já estou trabalhando solução, por exemplo, de dar crédito para o dono de unidade que performa bem comigo para ele abrir outra. Pô. Por que não? Eu tenho hoje solução de seguro, previdência para o professor de educação física se aposentar. Então, olha que coisa bacana, né? Então, é super interessante. Quer ver um problema? Pagar em dia. Você não recebe em dia. Eu sei que isso é uma dificuldade. Aí eu podia fechar os olhos, né? Ah, não vou olhar. Não, eu sei que as pessoas não pagam em dia. Eu só preciso subir o boleto na ordem de prioridade. Eu procurei a empresa de cobrança. O que a empresa de cobrança faz? Não, vamos negativar, vamos arrebentar, vamos... Não, peraí. Eu tenho que entender o problema e tenho uma solução. Não adianta eu chegar aqui fazendo terror nas pessoas. Então, como é que eu resolvo isso? Cara, estou fazendo junto com a Icatu um título de capitalização que, se você pagar em dia, você concorre a R$1.000 no Pix. E não é rifa, não é tigrinho, não é nada disso, não. É um título de capitalização. Aí você fala, pô, João, que interessante. Porque aí eu chego para você, Cássio, e falo, Cássio, você tem 5 números da sorte se você pagar com 5 dias de antecedência. Se você pagar no dia, você tem um número da sorte. Se você pagar com atraso, você paga a multa e perde o número da sorte. E como eu sorteio dentro de uma rede, você vai saber que você não ganhou, mas aquele cara ali ganhou. E aí você vai resolver pagar em dia. E aí eu preciso te lembrar, não é, Cássio? Aí eu tenho inteligência artificial para te mandar uma mensagem falando isso, não falando que vai te negativar. Pô, João, que solução legal. Então, quando eu tiver 30 unidades, eu vou poder usar nas 30. E quando eu tiver 5 mil, eu também vou usar nas 5 mil. Então, a gente está no momento que o ganho de escala me permite fazer isso. Estou trocando fornecedor de uniforme, estou entrando com e-commerce. Aí o Sidney, né, a gente fica brincando que ele tava discutindo comigo porque eu tenho seguro para o aluno na unidade. Tinha professor querendo usar o seguro indevidamente, porque ele jogava pelada, Brasil, né? E aí o Sidney, pô, isso, aquilo, e tal, despegou. Falei, não, Sidney, tem uma baita oportunidade. Vamos vender um outro produto. Um outro seguro. Que é o seguro para o professor, pô. Em vez de custar R$2, vai custar 5. O cara vai pagar igual e ele não quer fazer fraude. Ele quer a solução. Só ele que quer usar, né, na verdade. Exatamente isso. Mas foi o que a gente falou no começo do programa. É tudo tão ruim no segmento que você fala assim, cara, não tem um seguro que presta para o professor usar ali durante aquele horário dessa forma. Então, o que a gente começou a perceber, Cássio? Que tinha uma série de dores que eram comuns a todas essas pessoas, que a gente começou a solucionar dessa forma. Você falou, quem adquire o cliente? Eu tenho uma agência de marketing parceira que te garante a aquisição do aluno. Quem é que faz a cobrança? Eu tenho uma empresa parceira de cobrança. Quem é que faz o uniforme? Quem é que faz a cobrança do processamento do pagamento? Então, quem é que faz o seguro? Então, todos esses produtos a gente já conseguiu construir dentro desse ecossistema. E o que é muito legal, né? Mal comparando um pouco com a história já do Alexandre, né? E é legal quando a gente vê essa visão dele, que é uma visão muito análoga à nossa. Quando você vê um problema, né? E você vê que você tem uma solução, que era o que aconteceu com ele aqui no Rio, né? Você tinha biscoito, massa, sei lá o quê, você conseguia vender, sabia entrar, sabia que o cara queria, sabia que aquilo era uma solução para ele. Ele arregaçou a manga em São Paulo e foi para o mercado. É mais ou menos o momento que a gente está. É falar, cara, eu tenho a solução, eu sei que funciona, e hoje a minha discussão com ele, a gente está mexendo muito no processo comercial, e a gente tem conversado muito sobre isso, cara. Sabe o que é? Separar o joio do trigo. Espontaneamente, eu fazia com que a pessoa com perfil empreendedor me procure e a pessoa que quer ser o professor de educação física não esteja mais dentro do meu ecossistema. É basicamente isso que a gente quer fazer. Mudar, né? Virar essa chave, né, Alexandre? Mas hoje... A lei de estimular quem já tem, né? Não, É hoje muito trocar importante. o professor por quem? Não, manter o professor.
O que eu Como quero... professor. Isso, porque o que E eu o quero... dono ser um cara mais empresário. empreendedor. Exatamente. É isso aí. O que eu quero é tirar o professor de educação física da beirada do campo. O que eu consegui fazer é o personal trainer escalar. Porque hoje o personal trainer pode ser maravilhoso. Ele vai bater muito ali naquela pessoalidade dele da aula cobrando caro. Por mais que ele cobre muito caro e que ele tenha uma agenda cheia, ele não vai conseguir ter o resultado que alguém tem com 30 unidades. Não tem como, é impossível. Pô. Não tem como. Impossível, falta tempo. Falta tempo de vida pro cara. Não tem como, só tem 24 horas no dia. O problema é esse. Então, olha que quebra de paradigma interessante, né? Porque você já pensou nisso? Por que esse personal não faz transbordo dos alunos dele para outras pessoas? Porque se ele fizer, ele perde. Acabou, né? Tem que ser ele. Então, a gente conseguiu criar essa disrupção. Minha única resposta por que já tem ensino de inglês, ensino de sei lá o quê, ensino... Tudo tem. Ensino é um segmento muito validado. Por que o ensino de futebol não tinha? Porque, para mim, majoritariamente, era composto por um mercado, antes da gente chegar, de pessoas com a cabeça muito reduzida, focadas em ser professor de educação física, que não conseguiam escalar e não tinham essa dimensão de como era um negócio com potencial de escala, tração e, como você falou, com uma oportunidade de co-branding absurda. Curso de inglês. 3 ou 4 aqui são top of mind, concorda? Sim. Agora compara Foram com as meio marcas... que engolidos ainda. E agora compara com as marcas de clube, né? Você não consegue comparar. Não dá nem... Não dá, porque a marca de clube tem 100 anos, né? É que, Cara, aí eu vou separar aqui para não ficar... Quem está falando aqui sou eu, Cássio, não a licença. A gente só não está melhor porque a maioria dos clubes, como a receita não é uma receita relevante hoje no dia a dia deles, e quem está falando sou eu mais uma vez, eles não dão interesse a nada que é de franquia. Então, assim, você pega e vende jogador a 30 milhões, aí a licença vem e paga uma licença que seja 50 mil por ano, eles não dão o valor devido ao longo do tempo. Eles estão passando por uma transformação e vendo que isso vai aumentar o número de torcedor, aumentar o número de camisa, aumentar a ida no estádio. Então, assim, só que a gente demorou muito, eu acho, para ter essa evolução no mercado. Por quê? Eu tenho alguns licenciamentos de clube e vivo isso. Por quê? Porque o futebol gira tanto dinheiro que esse dinheiro de outras receitas... Sabe o que a gente costuma falar, cara? A gente costuma falar que o futebol, ele é uma galáxia, assim, né? E o futebol profissional, ele é um buraco negro. Então, tudo é chupado para dentro daquele buraco negro numa velocidade que, assim, foi o que você falou. O que eles conseguirem puxar ali para dentro, eles vão puxar. E o resto é igual a luz, fica tentando fugir do buraco, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, tentando um pouquinho de espaço, que foi exatamente o que você falou, cara. O clube, ele bate muito dentro desse formato. E uma coisa, assim, interessante também para a gente contextualizar, não sei se você já tinha reparado, ou você que está em casa, quantos clubes tem hoje grandes no Brasil? Agora vamos para um assunto polêmico que é bom da gente falar. Quantos clubes grandes tem no Brasil hoje? Assim, se a gente fala... É difícil falar o grande. Eu chutaria uns 40. 40? E você, Alexandre, quantos vocês acham? Depende do que você chama de grande, né? Santa Cruz é um time grande? É isso. Aí vamos lá. Depende para quem está olhando. Tamanho da torcida do Santa Cruz. Não, sai da Série C, né? Sim, mas, então, mas eu já escutei gigante. isso, mas aí tu vai em Recife, é um dos maiores do estado. O Remo assim, é grande? Aí igual o Remo. O Remo eu cheguei a ver o Remo na Série A, não sei o que, lá atrás. Aí ele era um time que brigava. Paysandu, esses outros times. Então, o que acontece? Só que ele foi caindo e a galera foi deixando. Só que no estado, ele ainda tem penetração. Ele talvez não tenha uma penetração nacional na pressão que tem hoje. Então, é difícil, que nem ele falou, grande para quê? Para nacional? Talvez não, mas estadual. Cara, ele é mas grande, olha que né? coisa engraçada. Aqui uma polêmica. Eu já estou nesse segmento há algum tempo, né? Fiz lá DVD do Romário em 2000, Vovô Garoto e tal. O Gol Mil. Gol Mil do Romário, esse aí. Tinha 12 anos quando eu fiz DVD. Aí, o que acontece? Cara, falaram para mim, não, são 12 clubes de camisa. Então, eles falaram isso hoje? Hoje não. Não, na época. Agora. Coisa de 2, 3 meses não, atrás. 12, aí eu parei para pensar. 12 não dá nem aí da Série A, parei para pensar. E aí eu te falo, vou falar. Corinthians, é ou não é de camisa? É de camisa. Então vamos lá, Botafogo, Vasco, Fluminense, Palmeiras, sim, Santos. Sim. Que vai mais? ser os 4, São Paulo. Tá, Palmeiras. Não, Palmeiras já tinha falado. São Paulo. Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E Bahia. Não. Bahia não? Não. Peraí. Santos, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians. Caralho, esse outro eu tô... Falta um. São os 12. Não, esse outro... Sim.
Botafogo, Fluminense... Ó, os 4 São os 4 do Rio, 4 São Paulo, 8. 2 do Sul, 10. 2 Cruzeiro e Galo. 10, 12. Ué, qual que a gente não tinha falado, então? O Cruzeiro, acho que a gente... Cruzeiro. Pode Cruzeiro. ser. É, que tem... E não, mas esses eu diria que são os 12 Então- ultra, vamos dizer, ultra clube, não? Não, mas é a discussão que tem. Fala, cara, esses 12 são os de camisa. E o resto são clubes, como a gente falou, com expressão sim, mas com expressão mais limitada. Você vê que todos os outros realmente acabam tendo uma perspectiva diferente desses 12. Hoje, agora, depois de eu falar os 12, você fala, cara, realmente faz sentido. Pra mim, pô, tô há 20 anos no futebol, pô, nunca tinha parado pra pensar nisso. Não, é porque esses são atemporais. Mesmo os clubes, quando eles estão ruins, esses clubes que a gente tá falando que já tem... Tu vê o Vasco aí, tá horrível. mas a Assim, torcida não, larga, né, então, cara? mas é isso que eu tô falando. Só que o quê? Ele movimenta dinheiro, ele é grande, ele tem estrutura, é o que ele tá falando. Mesmo ele é ruim. Agora, vamos pegar um exemplo que eu vou lembrar. A gente Mirassol, lembrou. por Ó, exemplo, o Goiás foi um clube muito grande que eu já peguei e ele meio que sumiu. Quer ver outro? Curitiba, Atlético Paranaense... Não, Ponte Preta, pô. Ponte Preta. Ponte Preta era. A Portuguesa do Rio quanto a de São Paulo, que já teve lá 97, jogava pra caramba 96. Só que ela foi desaparecendo. É o que ele falou. É porque o time de camisa, vamos dizer que a gente está falando, ele pode... Ele não meio performar, atemporal, né? ele é meio atemporal na história. E os outros, eles vão meio que murchando em termos Ou de... subir, ou Não, crescer eles na podem fenda, né? subir Não, em mas, termos de gestão. cara, Tu vê o Red Bull, ele tem um caixa de 250 milhões por ano, que os caras botam dinheiro, mas ele não... Eu acho que ele não conseguiu personificar ainda... Criar uma identidade, né? A identidade emocional com a torcida, igual você está falando. Claro. Aí tu pega o próprio Remo. Quem é maior? O Remo... Aí agora eu vou te pegar. Quem é maior, o Remo ou o Red Bull? Depende aonde. Não, então não, mas na nossa discussão, né? Quem é o maior? O Red Bull Bragantino ou o Remo? O que seria melhor para licença? Pegar uma licença de quem? Então, eu não sei dizer boa hoje quem... pergunta, Eu não sei dizer hoje quem Não seria. sei dizer também. Talvez eu falasse o Remo hoje, porque está indo para a Série A e tem um lado emocional. Mas aí a marca... será que a marca Red Bull você não consegue penetrar em mais lugares no Brasil? Mas, ó, Mas não talvez como futebol. Vou dar a resposta para vocês. Como futebol, talvez não. Mas tem um ponto muito importante disso tudo, tá? Que a gente até passou assim de maneira meio periférica nisso. Cara, hoje, a resposta para mim vem do acesso que eu tenho no clube. Então hoje, cara, A parceria que você consegue formar. hoje eu tenho acesso assim, não falo nada dos clubes, são maravilhosos pra gente. O acesso que eu tenho, o feedback que eu tenho, o que eles fazem de trabalho pra mim. Então, mas o isso quanto confiam, superaria e aí nessa outra parte comercial o que eu vou que te você dizer diz? que se eu pegar um Remo e um Red Bull e eu souber que um dos dois, para não citar nenhum dos dois, eu vou ter um acesso muito melhor do que no outro, ou o contrário. Funcionaria melhor, eu que você peguei diz? um clube, já aconteceu, de eu pegar um clube Menor. diferente de camisa, o contrário, de um desses de camisa que falou, vou fazer, mas vou fazer no meu formato, você só vende e deixa eu tocar do jeito que tá indo. Eu falei, eu não quero, porque eu sei vender, só que eu quero formar o cara, botar ele para... Enfim, tem todo um processo acessório que a gente faz, que eu acho que isso é muito importante. Então, o acesso ao clube, ele me dá o quê? Possibilidade de indicar jogador, fazer eventos exclusivos, conseguir, por exemplo, fazer esse camp, que foi uma coisa que a gente levou para o clube, foi super bem recebido e está funcionando super bem, assim. Então, acho que é uma coisa bacana para a gente conseguir justamente quebrar um pouco desse paradigma, que foi o que você falou, né? O clube, por um lado, ele não vai me dar muito apoio, eu já sei como funciona, como a banda toca no clube, mas ao mesmo tempo eu preciso desse acesso para conseguir eu acho fazer que funcionar. assim, você está vivendo a transformação. Acho que em alguns anos pode ser que isso mude, até pela estratégia que você está pegando. Porque uma coisa é você... Hoje, quantos alunos você tem no total? Botando 28 mil. Então, uma coisa é você ir falar com alguém com 28 mil alunos. Outra coisa é você ir falar com alguém com 1 milhão de alunos, 5 mil escolas, 10 mil pais e mães, 20 mil torcedores, e aí você começa a ter uma relevância que não é só dinheiro, que eu acho que o clube ainda... E outra, o clube também está evoluindo como pensante em SAF, em financeiro, em ser atemporal, e está ali na parte como empresa. Porque antes a gente vivia pode quebrar, pode fazer isso, pode dar merda, vai seguindo. E aquela vontade da gestão de 4 anos, que depois de 4 anos, salve-se quem trocava. puder. Hoje não, hoje o cara quer o quê? Eu quero todo ano o clube ganhando de título, eu quero vendendo camisa, eu quero zoar os outros, eu quero dizer que não tem mundial, eu quero... Virou um negócio que nem eu acredito que a gente está caminhando para o quê? Ser um estilo futebol americano, estilo basquete, que é meio que atemporal. Tu vê assim, cara, os caras estão ali 20, 30 anos num patamar... Mas escolinha, o Cássio, sempre é uma dor para esses... Isso que é interessante. Você nesse Porque negócio... pro clube que você diz?
aqui você tem várias dores, né? A dor do pai de ter um ensino de qualidade de esporte para o filho, a dor do filho de se divertir, participar de competição, e você tem a dor do clube. Como é que ele vai conseguir expandir? Como é que ele vai ter 300, 400, 500 num país gigante como esse? Isso vira uma dor para ele. Ele tem que pensar no profissional, ele tem que pensar num monte de coisa. Não, ele tinha que ter mas é o que o É, João tá aí- falando. aí- Mas então, vamos lá, numa gestão profissional lá fora, igual é o que ele falou, é igual a gente vê. Você vai ter uma área para cada um. Talvez ele vai falar assim, ó, licença, eu vou te dar isso aqui e você toca. O problema aqui é que todo mundo queria ficar abraçado Não, com tudo. e na verdade- E aí não dá. Ó, Por exemplo, você pega o Real Não, mas Madrid. até hoje com esse abraçar, Perfeito. Não funciona. o patinho feio é a escolinha. É isso, porque o cara... Porque não dá porque dinheiro, então, cara, assim. não dá dinheiro, só não dá o dinheiro relevante pra ele pro botar futebol. atenção, Aí exatamente. dá dor de cabeça, mais do que o dinheiro relevante. Aí tem todas essas coisas. Só que é o que ele tá falando, a gente veio de uma gestão onde os caras queriam controlar tudo do clube. Tá ali na mas olha na só, situação. Cássio. Aí, E vou te falar uma outra coisa, Cássio, assim, a gente também tem que aprender a se valorizar um pouco, né? Sim. Então, o que acaba acontecendo na prática? Ou a gente sabe o que a gente está fazendo, ou a gente é a pessoa mais sortuda do mundo. Aí, com o tempo passando, e a gente fazendo isso com outras marcas, começa a Não, você perceber vai se que não provando, foi sorte. sim. Então, o que eu estou querendo te dizer? O clube também tem uma facilidade, que assim, você pega os Beatles, eu sempre falo isso, bota no Maracanã, aí vai ter lotou. Aí, de novo, agora o John Lennon voltou. Puta, aí estourou. Duvido que fique 3 meses lotado. Não fica. O futebol, ele lota o estádio, ele só abre a porta e conta o dinheiro. Então, mas é então, isso. isso é uma coisa Se tão acostumou, fácil de então, fazer, se que acostumou. tudo que tem que se trabalhar no futebol... Então, o que eu vejo hoje, e aí se você passar a olhar, o Alexandre sabe muito bem. Cara, por que vocês vendem tanto e os clubes vendem tão pouco, que não estão com vocês? Então, aí eu Primeiro, concordo porque que eles ele não falou. querem. Não eu querem, então concordo que ele abraçado falou. com... Existe várias esferas do E o clube para ele se patinho feio preocupar. tá ali. É isso E aí aí. ele vai falar assim, exemplo, para ficar claro para todo mundo, vendo um jogador por 30 milhões, ou corra atrás de vender uma franquia que É isso aí. não sei quantos mil. Pô, é o que a gente fala, demito um cara que eu economizo 200 mil, ou corro para vender uma outra. Então, assim, a gente entende, apesar de ficar puto numa outra situação. Só que eu acho que, por uma sorte ou azar do mundo, todo mundo evolui. E aí os caras começaram a ver que se um não está fazendo, é que nem você falou, o Flamengo não está fazendo, mas o Botafogo está. O Vasco não está fazendo, mas aí o Galo tá. Não sei quem não está fazendo. Aí daqui a um pouco você começa assim, pô, legal pra caramba, o Flamengo tá ganhando título aí, aí tu olha lá, o Botafogo tem 1000 escolinhas, aí ele tem 100. Tu acha que, do jeito que o atual presidente do Flamengo ele vai ficar escutando que o Botafogo tem 1000 escolinhas, proporcionalmente menos torcida e mais aluno? Então, assim, também vai gerar essa competitividade, eu acredito, dentro da situação. Porque você está trazendo profissionalismo para tudo, vocês estão trazendo mais ganhos, mais áreas, aumenta, e a gente tem que pensar assim, se eu tenho mais aluno, eu tenho talvez mais torcedor, concorda? Para alguns clubes. Se eu tenho mais aluno, eu tenho mais venda, eu tenho mais ida ao estádio, Cara, a experiência. aí esse Claro ponto que é a muito... longo... É muito legal que você a está longo colocando prazo. pelo seguinte, cara. O que hoje leva alguém a ser torcedor de um clube? Vocês sabem? E tem uma muito boa dessas assim para virar corte, hein? Meu pai. Ó, o cara, Eu não o sei, cara, o foi cara, meu tio que me o trouxe. cara troca, foi meu tio olha lá, também, tá o pai, vendo? o tio. O cara troca, ele troca de carro, de camisa, de mulher, de sexo, mas não troca de time. Já reparou? É verdade isso. Então, e isso é uma coisa muito forte, independente do resultado dentro de campo, né? Não tem essa de você ficar trocando, e é uma coisa cultural. Não, o clube, pelo menos aqui com a gente, depois que tu virou dificilmente Não. o cara troca porque perdeu, porque é ruim. não. Tem gente que torce pro Ibis, o pior time do Brasil, um dos piores do mundo, e o cara tá lá. Então, assim, isso eu concordo com ele. Você E aí- já foi e acabou. E aí, isso vem da família, como vocês falaram. A gente tem estudos que comprovam isso e de boas experiências em família. Não adianta só o teu pai, o teu tio falar assim, vira o time, sei lá, você vai torcer para um time lá dos Emirados Árabes que você nunca viu. Cara, se você não conseguir ter uma experiência em conjunto ali, familiar, isso não acontece. E aí ele fala, cara, quem leva o garoto para a escola? É o pai. Então, ali acaba sendo um centro também de formação de torcida e um momento onde você está construindo a sua base que depois vai estar comprando de você de maneira recorrente. E um segundo ponto, já viram os programas de sócio-torcedor?
todos os clubes têm, porque é fácil, né? Contar o dinheiro ali. O que é o sócio-torcedor? O sócio-torcedor é a venda antecipada quase. de ingresso. Só qual o sócio-torcedor que consegue ter uma distorção grande entre assentos no estádio e Palmeiras número e Inter. Só. E mesmo assim, pouco. Então, eles não conseguem ter uma solução nesse sentido. Quer ver uma coisa que já aconteceu comigo? Eu fui pro Super Mundial, encontrei amigos lá nos Estados Unidos. Sabe o que eles falaram para mim, Alexandre? Pô, você que é um cara que está nos clubes, sabe qual foi a maior reclamação deles? Não existe solução de sócio-torcedor para fora do Brasil. Fica aí a dica. Ó. Não tem, pô. Eu sei que não tem porque os caras sofrem. A gente quer ser. Só que eu quero o quê? O ingresso? Eu não quero. Eu moro fora. Eu quero dar um dinheiro pro clube. Eu quero ser sócio-torcedor. Mas não tem nenhum benefício. Então você começa a botar desconto em escola de futebol. Você começa a fazer evento. Você começa a fazer imersão. Então você começa a trazer o público mais para perto do clube, não só pro evento onde você é 100% passivo. Porque todo mundo quer fazer parte disso. Cara, eu joguei no Newton Santos. Coisa que vai ficar pro resto da minha vida. E assim, é curioso, porque quando eu fui para os Estados Unidos agora, a gente comentando com as pessoas, não, dá para jogar no Maracanã, dá para jogar no Newton Santos. O cara falou, não acredito, no Maracanã? Assim, não é possível. No Não, Newton mas não é Santos, fácil também. mas com acesso desse que a gente está Não, dando, não, treinar sim, numa base não. de clube. Sim, Então, o que a criar gente um está querendo produto. fazer, não é isso? Não tem mercado? Não é isso que a gente está falando de Tem business? muito. Então, o que a gente está vendo é justamente você conseguir fazer isso. E um outro ponto, Cássio, que você colocou muito bem, tá, cara? A gente fez no Dia dos Pais um evento no Newton Santos para você treinar com seu filho, pô. Imagina que legal, assim, você ter a experiência de estar ali dentro, treinando você e o teu filho. Então, assim, são coisas que realmente ficam na memória e marcam as pessoas para sempre. A gente faz a entrada em campo. Então, assim, isso é muito bacana, porque viver o clube, né, nessa outra forma e exercendo o seu papel ali como jogador é muito bacana. Olha só, o papo tá bom. A gente andou um pouco mais. Eu vou pedir a consideração final de vocês. Vou dar um kitzinho aqui, ó. Patrocinador nosso, Évora. Obrigado. Super Ó, obrigado. um kit para cada Show de um. bola, maravilha. Pessoal, a gente vai deixar o cupom. Vai deixar aí, a gente tem desconto 10%. Comprem. Eles estão apoiando o nosso programa. Tem a água também. Show de bola, maravilha. Eu queria que Obrigado. vocês deixassem uma consideração final e a gente vai fazer uma outra mesa redonda aí para falar um pouco mais desse assunto, que eu acho que é um assunto bem extenso e tem vários temas para a gente poder trazer, inclusive os clubes, números e outras coisas. Eu queria agradecer e deixar o espaço aí. Eu deixo o João fechar, né? Eu sou pato novo, eu só boto a minha visão como empresário. Eu acho que o brasileiro tem essa veia de empreendedor nato, né? Quantos casos você vê que o cara trabalhou 20 anos, recebeu o fundo de garantia, ele quer empreender, quer ter o negócio dele, né? E eu acho que a licença cabe exatamente no bolso do brasileiro hoje. Você tem uma franquia, que né, a gente bem comparou aqui, né, Cássio? Você tem uma franquia de um chocolate, ou de um bolo, de um café, o que seja. Hoje ela custa 4, 5, 6 vezes mais do que ter uma escola de futebol. Entendeu? E talvez não proporcionalmente não entregue a rentabilidade. Não entrega rentabilidade. E os periféricos da dor de cabeça é muito maior, porque você vai ter produto perecível, você vai ter que ter estoque, você vai ter que ter... Você tem muita sazonalidade, né? Se você está dentro de um shopping, o teu produto vai explodir nas épocas que o shopping está cheio ou vazio. Assim, vai ou vazio. Chocolate, então, é época de Páscoa, você vai vender ovo que nem um maluco. Contínuo. A nossa licença, o nosso negócio, ele é muito mais simples e ele entrega de uma forma muito mais perene, muito mais constante. Então, assim, o que eu quero deixar é justamente isso. Vamos prestar atenção, pessoal de casa, nesse modelo. A gente vai deixar aí o link deles para quem quiser. Tá. Tanto Botafogo, Galo e Vitória. E em breve mais times, vamos ver quando vai ao ar, a gente está aqui em dezembro. Inclusive o time de fora está vindo aí, Exatamente. que a gente está assinando o contrato agora. Uma marca global também, enfim, muita novidade vindo. Na verdade, eu quero só complementar aqui, depois a gente vai voltar e com certeza eu acho que tem muito papo aqui para a gente tocar, às vezes trazer só a visão do dono da unidade, só a visão do clube, que a gente consegue trazer e enriquecer um pouco mais essa troca. Então, acho que você de casa deve estar perguntando também big numbers, que é uma coisa que o próprio Alexandre me cobra muito. Quanto custa, né? Vamos falar logo, assim, claramente, para não ter dúvida, porque acho que as pessoas às vezes ficam um pouco assim. Então, hoje, cara, uma licença, você vai comprar licença para operar até 3 anos, normalmente, tá? Vai variar um pouquinho, mas aí você vai pagar ali em torno de R$30 mil, R$25 mil, se for sócio torcedor, se tiver um desconto, ex-atleta, etc e tal. Preciso pagar à vista? Não. Você pode me pagar R$5 mil de entrada e parcelar o resto em 36 vezes. Então fica muito acessível. João, você é maluco? Não, eu prefiro liberar o teu dinheiro para capital de giro, para você trabalhar direito, porque isso
cobre o teu investimento? Não, meu CAC ainda é negativo nesse momento. Eu gasto mais de R$ 5.000 para adquirir um novo licenciado. Só que aí eu vou te dar apoio para você se desenvolver. E o que você vai me pagar? Você vai me pagar em torno de 10% do seu faturamento. Você vai comprar um sistema de gestão que custa R$ 4,90 por aluno por mês. Vai comprar uniforme e aí você vai operar a sua unidade. Quais custos você vai ter? O campo. Então eu preciso fazer uma obra? Não. Você pode alugar o campo, fazer uma parceria e pagar percentual no campo. Tá, um campo, qual campo que eu preciso? Porque campo tem de todo tamanho, também já, né? Não sei se as pessoas têm noção, mas um campo de fut 7, que é o tamanho normal, aí fut 5, fut 7, vai caber entre 20 e 25 alunos, tá? Você vai ter quanto de ticket médio? 150 a 380 reais, dependendo da localidade que você tiver, tá? 25 alunos que você vai ter ali por aula. João, mas quantas aulas assim eu consigo encaixar pelo mais ou menos o que você vê? De 200 a 250 alunos por campo, em média. Por que isso? Porque tem um horário que é muito ruim, que é muito cedo, tem um horário que é muito tarde, tem turma que você não vai ter todas as turmas cheias, então já sei mais ou menos se você consegue chegar até isso por campo, se tiver 2 campos, o dobro. Então você consegue fazer a sua conta em casa. Se quiser ter acesso a gente, conversar com o nosso comercial, a gente tem esses dados mais decupados. E aí, basicamente, como é que vai virar o seu jogo? Adquirir o aluno, que você falou, CAC controlado, e campanha de retenção para você manter o seu LTV estável. João, quanto custa mais ou menos o CAC de um aluno? Em torno de 70, 75 reais. É muito barato, cara. Qual é o LTV? Cara, esse cara vai ficar 8 meses, 12 meses, 2 anos. Tem o aluno mais antigo da Academia de Futebol do Galo, ele foi para a final da Libertadores com a primeira aluna da Botafogo Academy. A gente levou os 2 e tal, para você ver, coisas que a licença faz de graça. E esse aluno entrou no primeiro dia da primeira unidade do Galo e nunca saiu. Para você ver. 8 anos. Não. Não, tô zoando. E aí agora mas dá pra ter... 2 anos e 3 meses aproximadamente. Mas para você ver aquilo que você falou, ele vai ficar, e se Deus quiser, vai ficar os 8 anos. A família toda de atleticano, o pai com esse aí não sai, não sai, esse aí não sai. É isso. Então, eu queria deixar esses big numbers até para as pessoas mais ou menos fazerem umas contas. E aquele campo, né, João, que tem pelada do lado da tua casa, você não vai estar entrando no horário nobre da pelada, que é 8, 9, 10 horas da noite. Perfeito. Né? Você pode pegar aquele campo, botar uma turma de manhã, turma a partir de 4 horas da tarde, que ninguém vai estar jogando pelada, e o dono do campo vai ter uma renda a mais. Isso que o Alexandre falou, eu não posso deixar de falar. Perfeito. O que acontece? Mas eu tenho um fenômeno chamado pelada. Você tem que também fazer um conteúdo de pelada. A gente vai falar só sobre pelada. Tá? Não é nosso foco também não é descobrir o próximo Neymar, mas, enfim, falando de pelada, né? O que aconteceu? Eu tenho uma unidade. E aí, quando eu arrendei um clube, e aí fiz a reforma do clube e botei uma unidade lá com 2 campos, e tem quadra de areia, tem outras coisas lá. Tava falando para o Alexandre, quando a gente começou a recuperar o clube, tinha lá o alambrado e tal, o campo não estava pronto. O pessoal pulou o muro. Falei, e assalto? Não, o cara, você aluga para mim aqui, eu tô querendo, eu vi que tem um campo, eu tô querendo jogar. E antes da obra estar pronta, eu já fazia receita de aluguel desse futebol de pelada. Então, pelada sempre tem gente para alugar em qualquer lugar. Botou o campo, tem alguém para jogar, só que só vai ter gente para jogar depois de 6, 7 horas, porque as pessoas têm que trabalhar, ganhar seu dinheiro e tal, e não jogam pelada de manhã muito cedo e jogam sempre nesse horário. Então, o campo ele fica ocioso. Só que quanto você paga? Manhã e de tarde. Quanto você paga aí na tua pelada, mais ou menos? Você tem noção? Um horário de pelada aí, 180, 200 reais, 220 reais, que eu gosto muito de trabalhar com números. Então, vamos botar 200 reais. Aí vamos falar que você aluga 6, 7, 8 e 9. 4 horários de locação. Estou falando de 800 reais. Estou falando de 20 dias por mês. Estou falando de 16 mil para você só contar dinheiro. Pô. Porque não tem professor, não tem nada. Aí você só conta o dinheiro. Então, você botou o campo, você vai fazer 16 mil assim. Eu sei por experiência própria. É claro que você tem, enfim, não sei qual foi sua locação, não sei qual foi seu acordo, pode ser que você tenha outros custos, mas pode ser que não. E a gente vê muito campo de pelado ocioso durante o dia. Pelada você precisa adquirir o cliente? Não. Pelada você precisa reter o cliente? Não. Precisa ter sistema? Não. Precisa ter nada. É só você ter a pelada. Só que ela é limitada num horário e tem a necessidade de você ter o campo. Só que o que você consegue fazer? Pegar esse lugar que fatura 16 mil, você consegue botar 200 alunos ali a 200 reais e fazer 40 mil. A 150 reais e fazer 30 mil. Com 16 você está fazendo 46. Então, esses são números concretos e coisas que a gente vê acontecendo. Aí o cara aprende a fazer isso. Mas não é igual o personal que ficou com a agenda cheia, porque ele abre outra, abre outra, abre outra, e assim subsequentemente. Então, para encerrar, o que eu queria dizer, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, se você tem a ideia de empreender no futebol, me segue no Instagram, @JoãoTuma, João, T-O-U-M-A, facinho de achar. E ali eu falo muito, abro caixinha de pergunta, conto um pouco do dia a dia, mostro ali o que está acontecendo. A gente tem uma presença muito forte de Instagram. Hoje é a nossa melhor forma de se comunicar com a nossa audiência, com o dono de unidade, com pai de aluno, todo mundo troca muito com a gente lá.
E lá você vai ter acesso a todos os projetos que a gente está desenvolvendo. Hoje, Academia de Futebol do Galo, Botafogo Academy e Academia de Futebol do Leão. E, de repente, quando o episódio for ao ar, a gente já vai ter algumas novidades de marcas novas. E, assim, não dá para deixar de falar, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? É exatamente isso. Então, a gente está entendendo que o mercado está passando por um processo de consolidação, onde o que vai acabar acontecendo? Você vai ter escolas espalhadas e com exclusividade regional elas não vão poder mais abrir. Você acha que é mais fácil abrir uma escola do Galo em Belo Horizonte ou nos Estados Unidos? Belo Horizonte. Não, já está tudo cheio, não tem mais... Não, quer dizer, mais fácil. Porra, fiquei pensando... Não, mas mas o que eu estou te dizendo é que, assim, claro que já não vai ter nem espaço para mim vender ali. Foi mais fácil para mim em algum momento. Só que agora não é mais, que é igual um jogo de war, você vai ganhando as áreas. Então, o que eu estou dizendo é que você já tem ali pessoas estabelecidas, bons players que aprenderam a trabalhar e eles vão expandindo. Então, quem chegar primeiro vai conseguir pegar as melhores áreas e aproveitar o momento, Alexandre, que se Deus quiser, nossos filhos vão estar falando, na época do papai era fácil, não tinha escola de clube, era só você abrir uma, custava baratinho, dava 5 mil de entrada e aí você saía abrindo um monte. Porque é realmente o que eu vejo, assim, é uma condição tão fácil, o mercado é tão abundante, tem tanto lead disponível, que, assim, é questão de saturar. João, por que você acha que isso não aconteceu até agora, já que o mercado se regula sozinho? Primeiro, que as pessoas não conseguiam dar o conteúdo, e hoje, repito, você pega tudo no sistema com base na metodologia do clube. E 2, isso afastava pessoas empreendedoras, porque a pessoa falava, cara, né, eu não sei fazer, eu não sei dar aula. Né? E se eu arrumar um professor aqui, como é que eu vou arrumar um professor para dar aula lá? Não vou saber. Que eu acho que isso é fantástico. E o segundo ponto, aí você descobre um Neymar, o outro descobre sei lá quem. Gente, essa fantasia na cabeça das pessoas. Eu vou descobrir um jogador, porque eu ajudei, ensinei ele a jogar bola, aí depois o cara vai virar, vou virar empresário do cara, vou dividir o salário com ele. Vou dar a notícia, né? O Alexandre ele fica brincando. Quando é que você conta essa história pro cara, né? No curso de formação é algo que a gente desconstrói muito. Por quê? Porque, cara, futebol é complicado. Tem empresários já estabelecidos. Às vezes você descobre o atleta, ele rescinde com você, vai abrir com uma outra pessoa. Cara, é um amago, uma coisa que você nunca mais recupera na vida. Enquanto você aprendendo a adquirir e reter o atleta, cara, é muito mais controlável, o que você falou, replicável e escalável. Então, no final do dia, não perde essa oportunidade, não, porque, assim, tá passando na sua frente agora e vamos ver quando vai passar de novo. Agradecendo mais uma vez. Pessoal, a gente vai estar no Spotify, no Apple Music, no YouTube. Curta, compartilha, acompanha a gente. A gente vai botar os links deles para quem quiser acompanhar, ver, fazer, comprar a unidade aqui licenciada. E em breve a gente traz eles para falar um pouco mais profundo e de outros assuntos subsequentes à licença. Até logo.